começando mais um Sem DR Podcast. Eu sou Graziela Boaria. E eu sou o Jonathan Brandt. E esse é o meu, O seu, o nosso Sem DR Podcast. Jonathan. Que episódio é esse? Esse episódio foi solicitado, hein? Nossos seguidores, Convidados! os primeiros pais que nós vamos entrevistar aqui, hein? Que honra, hein? Os primeiros pais. Então, para vocês que são pais, querem ser, essa dupla aqui, ela dá aula de maternidade, paternidade e descobrindo, né, como que é viver, não com um filho, Mas com dois. com dois ao mesmo tempo. Essa eu quero saber também, porque apesar de vir de uma família que tem gêmeos, eu não vivi essa experiência. É lógico que estamos falando de quem? Dos pais, do Vini e da Antonella, Vanessa Ângela Fórmulo e Moisés Miola. Gente, que honra! Muito obrigado já por aceitar o nosso convite. Vocês são recordistas de solicitação para vir no nosso Sem DR. Pode? Então, muito obrigada, né? Eu nem sabia que eu era recordista em alguma coisa. Ai, ai. É um prazer para nós estar aqui, né? Então, eu sou a Vanessa, né? Para quem não me conhece. E vamos aí, vamos conversar. Eu também, um prazer estar aqui com você. Gente, Adoro o podcast. Fã de podcast. Sou fã de podcast. Não, quando o Moisés chegou aqui, já falou assim, sou fã de podcast, já deu um alívio, assim, né? Já dá uma Sim. tranquilidade Todo para mundo, nós. eu assisto série, aí eu assisto... Não, eu gosto de assistir podcast. Nós também, Eu somos adoro. fãs, tanto é que nasceu do negócio de ficar assistindo. Falei, então assim, além de assistir, vamos começar a produzir, Vamos então, produzir fazer Legal. alguma coisinha, né? E Legal. a gente queria dar visibilidade para as pessoas contarem a história. A história de vocês é linda, né? É uma família, quando eu falei assim, é uma família, todo mundo, Moisés, já mataram, né? Já mataram. Não teve uma pessoa que citou outro casal quando eu abri a caixinha do Instagram, tá? E é lógico que a gente vai começar por aquela pergunta. Vamos tietar. Vamos tietar o casal, né? Como é que foi, gente, o casal Vanessa e Moisés? Quem foi atrás de quem? Então, assim, a gente se conhece, eu não sei, o Moisés disse que me conhece desde que ele era criança. Eu acho que é mentira, né? É verdade. Porque eu nem sou tão mais velha assim que ele. Sim. Mas então, ele disse que já me via desde... Não, vocês não viam a Vanessa na rua toda a vida? Eu moro Na rua dela. numa quadra né? da casa da Vanessa. Nós Eu vinha, era vizinho do vizinho Moisés. dele, nós era vizinho. Vinha da Pindoca pra fazer no mercado. Nós esperava o ônibus ali, de vez em quando passava a Vanessa na cadeira. Eu sempre vi, desde... Não vou dar spoiler, mas é 10 anos a diferença, né? Não vou entregar. Não vou já entregar, entregando. porque é 10 anos, então eu já via ela, e isso sempre me chamou a atenção, né? Daí pode continuar. Então, eu conheci ele depois, né? Ele fala que me via, mas eu não lembro dele. Então, aí depois, ele trabalhava numa loja de informática, né? E eu fui lá levar o meu notebook para arrumar. E daí que eu conversei com ele a primeira vez. Só que ele já tinha me adicionado no Facebook e tal. Mas a gente conversou ali sobre computador, sobre notebook, essas coisas. Você, né? Nenhum interesse oculto. Não. Aí Até aquele depois, aí teve um dia 5 de 4 de novembro de de 2017. 2017. Eu postei, eu tive um atrito em casa que eu queria sair, e daí minha mãe não pôde ir comigo porque ela tinha compromisso, e daí eu fiquei indignada porque eu queria ter ido e não pude ir. Aí eu postei que eu estava triste porque a vida me tirou algumas possibilidades, né, que eu não conseguia fazer tudo sozinha e tal. Postei no Facebook. E daí algumas pessoas me mandaram mensagem que não era para mim ficar triste e tal. E eu sempre respondo. Todo mundo que me manda mensagem, eu respondo. E o Moisés me mandou e eu respondi. Isso era 11 horas da noite. É. Eu tava assistindo o UFC, que eu sou fã de luta. E eu vi aquela mensagem. Falei, que eu... Falei, vou mandar uma mensagem, né? Pra essa pobre coitada moça, né? E mandei uma mensagem pra ela e põe o celular embaixo do travesseiro e continuei assistindo. Ele já E daí eu respondeu, respondi. né? Na hora. E daí ele puxou a conversa, daí a gente conversou aquele dia. 3 horas conversando. E daí no outro dia ele já me chamou e deu bom dia. E daí na sexta-feira a gente já saiu. E Tamo foi, junto. então, bem natural, né? 2017? 17, 5 anos, fez 5 anos. 5 Vai anos. pra 6 agora. Quanto tempo de namoro?
Então, a gente começou a namorar em 2017, aí em 2019 a gente meio que, né? Eu posava lá, ele posava aqui, e daí em 2021 Ele, começou a construir a a casa, né? casa, daí Ficou demora- pronto no começo de 2022, É. e daí a gente marcou o casamento para outubro, Lembramos 3 anos, né? outubro de 2021 a gente casou, né? É. Não, foi 2021 que a gente começou a construir a casa, daí a gente resolveu casar na igreja em outubro de 2021. Não, E uma a gente construiu semana. a casa em 2020. Né? Nossa, já me Pandemia, perdi é. nesse ponto. Ficou pronta. É que 2020 foi um ano que foi É, diferente. que não né? existiu. Gente, Passou muito Pra rápido. nós foi casa e pedra. Pedra É. da Vanessa, na vesícula, e E a a casa. A gente pegou a pedra da vesícula e construiu a casa. Então, daí a gente terminou a casa e daí a gente marcou o casamento para outubro de 2021, né? Isso aí. E uma semana antes do casamento, exatamente um sábado antes, eu descobri que eu tava grávida. Tá, então vamos entrar. Vocês já deram a deixa pra mim que eu queria, né? Planejada a gravidez? Sim. Sim. Ah, era planejada, Sim. então. Vocês queriam para aquela data. Então, assim, a gente até queria antes, até. Eu Porque, queria. Eu e- ficava ali, eu quero ser pai. E não te assustava, assim, a questão da. Não, eu sempre quis ser mãe, né? Sempre, Ela sempre, sempre teve sempre. medo. Só que assim, eu precisava de uma pessoa muito companheira, né? Porque eu preciso de ajuda. Eu acho que toda mãe precisa, né? Mas eu preciso de um pouco mais. Então, eu queria uma pessoa assim, bem, bem parceira mesmo. E então, só que eu tinha medo porque eu já estava com 35 anos quando a gente resolveu, né? Aí eu falei para o Moisés, eu falei, então a gente vai ter que, né, providenciar logo, porque eu não quero, eu quero ser mãe no máximo até os 36. Aí com 35 anos, só que a gente não tinha casa, a gente não morava junto, nada. Eu falei, vamos tentar, e se vier depois a gente dá um jeito. Temos A 9 gente meses para resolve, trabalhar aí, né? A gente resolve alugar casa ou a falei, gente vamos mora, alugar, não morar com sei. a tua Falei, mãe, vamos morar lá. com a minha mãe. Só que daí quando a gente começou a tentar, né, engravidar, eu descobri que eu tava com uma pedra na vesícula, no O canal da vesícula. canal da É vesícula. pior do que na vesícula. Daí o doutor falou, não, então você tem que resolver primeiro isso. Aí eu tentei tirar por endoscopia uma vez, tentei tirar por Fala o segunda tamanho da pedra pra vez. ele. E não consegui, a pedra tava com... 4 centímetros. Nossa. Tá, mas tu não sentia nada disso Não. antes? Você teve crise ali no, Nossa, quando era um trancou, meteoro, né? Não foi bem assim, porque eu Cara, não foi sentia nada. traumático, foi. E eu nunca fui assim, porque a pessoa E come foi assim, errado. o ano de porque... pandemia. Daí ela descobriu. A gente saiu pra jantar no dia 12 de junho de 2020 Dia dos dos namorados. namorados. Saímos pra comer um lanche e ela ficou toda amarela. E daí eu falei, caramba, mandou mensagem pra doutora Eva, que é best dela, e doutora, faz um exame de bilirrubina. Deu alterado lá. E daí já mandou ela para um gastro. E daí a gente tinha as opções, ou Pato Branco ou Cascavel ou Curitiba, porque a pandemia tava... Em 2020 era aquele medo, né? Sim. E Cascavel tava assim. Daí a mãe da Vanessa, vamos para Curitiba, Não, vamos vamos para pra Pato Branco? Vamos. Pato Branco tava menos, ó. Bem menos. Daí marcamos uma consulta lá em Pato Branco e o doutor, chegamos lá, o doutor assustou a Vanessa, que ia ter que cortar e que ia ter que fazer uns negócios e tal. E daí ele falou, olha, mas tem um cara lá em Curitiba que é bom e dá pra tirar essa pedra por endoscopia. Lá vai nós pra Curitiba. 4 centímetros por endoscopia? Aham, exatamente. É porque ela tava que no ali, não, ali canal. ele não sabia o ali ele tamanho. não sabia. Ah, tá. Não, ali ele sabia que tinha uma pedra. E lá em Curitiba foi feita a ressonância e tal, daí descobriram que era uma pedra. Bem no fim não tiraram, né, porque era Daí muito ele grande. tentou uma vez, não conseguiu, daí eu voltei pra casa, daí a gente foi de novo pra tentar quebrar a pedra e tirar, não conseguiu, aí eu desisti, daí eu falei, não, eu vou tentar em Cascavel. E já Daí tinha, isso passou uns 5 meses, já tinha amenizado o Covid. Daí fomos a em gente Cascavel. foi em Cascavel, daí eu tive que fazer por vídeo. Por vídeo mesmo, né? Daí Três. Dá tirou, aquela quebradinha. daí tirou Faz a... 3 buraquinhos, né? Isso. Aham. Daí tirou a ele pedra, já tirou... cortou o canalzinho ali, né, da bile, tira essa pedra, ele Daí até tive que mostrou ficar pra com nós, dreno. o dreno, foi bem... Foi bem, fiquei Mas 40 dias com daí, assim, dreno. a gente tava tentando engravidar antes disso, então você imagina se ela tivesse engravidado com Nossa. essa pedra, então foi um livramento, Não, sabe? assim, ó, milagre. Foi, é um milagre, cara, Vive de milagres, É. né? Mas então, daí eu Desde qual que que você eram os acidentou, planos? né? Eu falei pro Moisés, porque ele falou pra mim que ele queria ter 2 filhos.
Eu falei, tá, então eu vou ter que engravidar. Fácil pra você, né? Pois é, você só facilitou a vida da Pois é, Vanessa. eu fiquei sabendo por uma fonte chamada Cristina Matoso. Detalhe. Comadre. que Moisés queria ser pai de 2 filhos, né? 2 filhos. E aí deu um jeito de fazer 2. Pois é. Não, e daí eu falei pra ele, então Mas a assim, culpa é da Vanessa nisso. vamos ter um com 35 e outro com 37, porque eu não quero ser mãe depois dos 38, né? Porque tudo bem que hoje em dia tem como, né? Mas Sim. eu achei mais fácil antes. Mas daí não deu certo nada, né? Então eu engravidei com 37. E daí, como já tinha passado os anos, daí já fizemos 2, né? Pra resolver Sim. o problema. E tem caso de gêmeos na família? Então, assim, eu não sabia que tinha. Só que quando eu engravidei, uma prima minha, né, prima irmã minha, também engravidou, com a diferença de 15 dias. E eu de gêmeos e ela também de gêmeos. Nossa. Aí a minha Legal, tia né? foi pesquisar na família e ela descobriu que os nossos tataravôs tinham vários casos de gêmeos. Nossa! E daí, só que daí passou várias gerações e ninguém teve, e agora A culpa é da Vanessa. nós duas tivemos gêmeos. Que da minha Não, família vocês não já tem. aumentaram a população aí Sim. em 4, né? Não vamos... Já fizemos a nossa contribuição. Isso! Você sabe, quando eu engravidei do Tom, a minha principal... Nós tínhamos uma chance estatística ali grande de ser pai de Tinha gêmeos. medo. Porque a minha mãe tem irmãs gêmeas, a mãe dela é gêmea, o pai da Grazi é irmão gêmeo. Caramba! Então tinha proximidade assim, de gêmeos, daí a gente ficou Vocês pensando. vão ser avó gêmeo ainda. Ai, Cara, eu quero, assim. A avó você avó- quer, a avó você quer, né? Eu Avó é ajudo com boa. toda tranquilidade, não sendo eu. Vai precisar ajudar, Vai. né? E daí, um dia que a gente foi fazer a ultrassom, né? Inclusive, a mulher trouxe a ultrassom, daí ela falou, daí ela falou alguma... Como é que é quando fala que é gêmeos? Eles não falam- Gemelar. Gemelar. Daí ela falou, é gravidez gemelar. Daí eu olhei, não sei. Assim, apavorada, eu já tô abrindo. Falou, não, essa não é nossa. Meu Deus, Eles ainda passou por isso. Eles estavam entregando Com uma... histórico já, e a uma pessoa ainda tem. Só que essa não era a primeira ultrassom, sabe? Daí por isso que não foi tão. Ah, tá. Se Se fosse fosse a a primeira, ela tinha desmaiado. Não, eu tava apavorada, porque eu descobri a gravidez com 2 meses já. Vocês descobriram bem no início. Sim. É, com meio. A menstruação atrasou 3 dias e eu subi que tava grávida. Eu era assim, tipo, endometriose, então às vezes menstruava, às vezes não. Eu não vou engravidar, batido. Ai, a O médico ginecologista falou sempre assim, fala, não. não, é cirurgia, tratamento. Falei, então, beleza, né? Vamos ficar tranquilo aqui. Nunca, gente, eu não posso tomar anticoncepcional de forma alguma, que eu quase morro de crise de enxaqueca. Mas eu acho que não engravidar era o Jonathan, né? Porque ele teve uma doença, né? Tem 2, né? No caso, o Jonathan veio agraciado também, né? Você tem... Eu passei por uns episódios, daí depois que eu fiz o tratamento, daí veio. Eu acho que era ele, sabe? Que tava estragado. Sim. E aí veio um Tom. Eu falei, meu Deus do céu, não pode ser gêmeos, eu não sei se eu vou dar conta. Sim. Porque, gente, Mas, cara, eu já escutei muita história assim, de mulher ter. Eu sempre tenho mais contato com mulher, né? Pra sim, salão. então. Mas elas mesmo falar que o ginecologista liberou, tipo, vocês não vai engravidar. Quem engravidar faz tratamento. E 2, 3 meses aparecia lá com exame de gravidez. Você sabe que o pessoal agora eles me assustam porque eu uso o DIU, né? Eles falam, mas eu já vi criança nascer com o DIU na mão. Eu falei, tá amarrado. E como que foi a reação de vocês quando vocês descobriram que era gêmeos? Então, eu fiquei uma meia hora, assim, em estado de choque. Processando. Porque foi assim, daí a minha menstruação atrasou, né? Como eu falei, sempre foi certinho, deu 28 dias, não veio. Foi na quarta-feira. Daí até no sábado eu falei pro Moisés, falei, pode comprar o teste, porque... Daí a gente fez o teste domingo Eu de peguei manhã. o carro na hora e comprei. Fui lá na E farmácia, domingo de comprei. manhã eu fiz o teste. Eu falei que queria fazer já. Ela, não pode. Tem que ser de manhã. Daí domingo de manhã eu fiz o teste, deu positivo. E daí eu liguei pro doutor e ele falou, não, espere mais 2 semanas e venha fazer ultrassom. Ai, 2 semanas ainda? Porque Era, era tipo, um mês 4 só. semanas Tipo, só. Não tava tinha no- o que ver A ainda. Vanessa é um reloginho. Daí ele Entendeu? falou, não, tem que esperar 2 o ciclo semanas. dela. Então passou 27, 28 dias, eu falei, Vanessa, tá grávida. Foi Nunca 3 atrasou comigo, né, estando comigo. E como eu ajudo a passar sonda nela, pra ela fazer xixi e tal, é eu que vejo quando desce e tal, né? E e ela tava sem cólica, eu falei, meu Deus, acho que é agora. Meu Deus, você não consegue pensar em outra coisa, já começa, aquilo já fica... E daí passou 2 dias, nós tínhamos um teste de ovulação em casa. Daí a gente Tá, fez desses que dá pra testes de ver. O ovulação. que é isso, teste de ovulação? É pra quem quer engravidar, pra saber o dia fértil.
Nós compramos até isso. Nunca usamos. Usamos só pra fazer. Daí nós descobrimos pelo YouTube Que que dá pra usar pra ver se quando grávida. tá grávida, se você faz o teste de ovulação, aparece um sorrisinho lá, porque o óvulo tá no útero, entendeu? Ele tá fértil e já tá, né? E aquele dia, com 28 dias, né, de Não, atraso. 2 dias depois eu fiz 2 dias a gente e fez e apareceu. deu o sorrisinho. Eu comecei a chorar, tá grávida. Nessa não, vamos fazer de farmácia. Ela falou, não, tá Calma. grávida. Daí eu Nossa, fiz. sim. Moisés eu? Tranquilidade. Aí a gente fez de farmácia, Sim. deu. Daí eu liguei pro meu doutor, mandei mensagem pro meu doutor. E daí ele Tipo assim- falou pra mim, amanhã faça o de sangue, né? Quantitativo. E daí já né? faz o quantitativo pra gente ver de quantas semanas tá. Daí eu fiz na segunda-feira de sangue, deu positivo. Até deu bastante. Deu bem alto. Bem alto, porque era gêmeos, né? Só que eu não só que sabia disso. Nem o né? doutor percebeu pelo exame. Aí eu fui, daí ele falou, daqui 2 semanas vai fazer ultrassom. Daí eu fui fazer. Quando eu cheguei lá, daí tive que fazer como é que se diz? Ultravaginal, intravaginal, foi por baixo. Porque era então, muito bem. porque era transvaginal, isso aí. Porque era muito recente. Daí ela começou a olhar, daí ela falou, não, você tá grávida, mas ainda não tem Uma doutora embrião. bem simpática. Porque é muito recente e tal. Daí ela falou pra mim assim, daí ela olhou. Daí ela falou, espera, tem alguma coisa aqui. Meu Deus do Na céu. hora que ela eu falou pensei, isso, cara, médico não pode falar isso. Eu pensei, Espera, meu deixa eu Deus, ver. tem alguma É um coisa de tumor, é errado. alguma coisa. Vou morrer. Você já Alguma pensa com coisa ele, você já errada. pensa. Aí ela falou pra mim, não, tem 2 sacos gestacional. Eu falei, não tem. Ela falou, tem. Cara, não, e tinha uma televisão, eu tava pra ver os dois. Como não tem? Eu falei, não tem. Ela falou, tem. Daí ela Isso falou aqui pra é minha mim. vesícula? Ah, não, eu tirei! Aí ela falou pra mim assim, só que não tem embrião ainda, porque é muito cedo. Ela falou, pode ser que não os 2 não tenham, né? Pode ser que só um tenha embrião e tal. Acontece muito Ela de falou- não fecundar. Ela falou, Aí aquela então... bolsa, ela acaba se difundindo no organismo e some. Daí ela falou pra mim, não conte pra ninguém, porque depois você vai decepcionar as pessoas. Volte daqui umas 3, 4 semanas. Vou fazer um Reels. Daí aí eu passei a falar com o meu doutor, ele falou, não, volte daqui 2 semanas. Volta aí pra nós ver. Ele falou, porque eu tenho certeza que é 2. Doutor, ele tem gêmeos, o doutor Odilon. Ele tem gêmeos. Ele falou, comigo foi assim. Ele olhou pra mim assim, comigo foi assim também. Minha mulher chegou com 2 ali, tinha... a mesma doutora que fez, né, na mulher dele em 2006, fez no nosso. Ela falou a mesma coisa, pode ser que não seja. Ele falou, não, vai ser sim. Essa pessoa aí que tava fazendo exame negativa. Aí a gente veio pra casa, eu não contei pra ninguém. Passou os 15 dias, a gente foi pra lá de novo. Aí quando chegou lá, ela fez um ultra mesmo, né, por cima, que já dava pra ver. E daí ela falou pra mim, Vanessa... Você tava cítica que era um só. A Vanessa foi aqui a Cascavel, Eu achei que era que um ia só. ser E a gente um não só. falou pros pais, pra ninguém, que você era não 2. falou lá. Não. Não contou pra Queria ninguém, porque... decepcionar Guarda ninguém, essa né? informação, gente. Eu não Guardamos. aguento. Eu com a boca que tenho. Guardamos Isso é e, bom. cara, guardamos. E minha tia, todo mundo falando, é gêmeos, não sei o que. Um afilhado meu chegou na barriga da Vanessa e colocou, aqui tem um piazinho, uma menininha. Tu tá cara, brincando? o Lorenzo da Jéssica, cara, ele meu falou que era um afilhado. piazinho e uma menininha. E nós, Tá, uma nossa, eu criança? olhei pro Aham. ele tinha 2, 3 Nossa, que aninhos. arrepiada. Quem que esse negócio? Ele Tava falou que era um almoçando, piazinho e uma né? menininha. E o menino da Giza, Bernardini, também falou. A Giza falou, a tia Vanessa tá grávida, é um piá ou uma menina? Daí ele falou, é um piá e uma menina. Aham. E duas E a crianças. Vanessa já sabia que podia ser 2 e podia ser um piá pra Daí eu fiquei menina, né? quieta, né? É. Aí a gente foi lá, fez Criança é ultrassom de sensitiva, novo. não adianta, né? Daí a doutora falou, não, Vanessa, é 2. Daí eu acreditei que era 2. Era 2. Mas daí eu já tava mais. Daí a gente. E chegamos de Cascavel. Teve um episódio ali, né, pra ficar... Sei. Eu já falo que a gravidez, na verdade, ela já é 9 meses pra gente se acostumar com a ideia, né? Que vai mudar a vida, porque Pior que é muda. verdade. No meu caso, eu tive só 7 meses. O teu diminuiu, né? É. Eu falo pra minha E aí, em cunhada... dobro. Eu falo pra minha cunhada porque eu sonhei que minha cunhada tava grávida. Sou meia bruxa. Liguei pra ela e falei, você tá grávida? Capaz, não tô grávida nada, não sei o que, toma um remédio e tal. Eu falei, beleza, 4 vezes ela liga de volta e fala, agora passa os números da Mega Sena, que eu tô de 6 meses. 6 meses. Ela não teve tempo pra digerir também a gravidez. Bem, E, tipo, tomando medicamento também, tomando anticoncepcional, né? Mas ela fez um tratamento lá e eu acho que cortou o efeito e veio a Maria Eduarda ali, linda e formosa, né? Mas o Moisés também é filho da pílula. É. Ah, você também é... Nossa, Sim, em mas é. 95, minha mãe tomava pílula e naquela época tinha o ditado. Olha como é as coisas, né? Era a pílula pelo governo, né?
Minha mãe conta com toda a cara de pau, né? Que ela não queria engravidar porque ela adotou meu irmão, ela tinha minha irmã, ela adotou meu irmão. E só. Porque a gravidez da minha irmã foi muito traumática pra minha mãe. Minha mãe sofreu muito, ela teve um pós-parto muito... E daí ela acabou adotando o Rodrigo porque ela perdeu um bebê antes da minha irmã. E era pra ficar só com os dois e boa, e ela acabou engravidando de mim, tomando pílula. Então eu não era pra estar aqui nesse momento, né? E, cara, na minha turma de escola, todos aqueles filhos, a maioria não era pra ter nascido. Ah, tu tá brincando, Porque gente. todas as mães tomavam A eficácia não essa era pílula. muito E boa. falar, teve um boato, se tu joga no Google, eu pesquisei o boato da Será pílula que de tá- trigo. O governo dava farinha. Estavam necessitando aumentar Eu a acho. população. Graças a Deus, né? Tava dando placebo pras mães. Cara, não, sério, depois de um tempo, quando eu já era grande na turma, nossa, oitava série, sétima série ali, todo mundo comentou, não, mas minha mãe me contou isso, não, minha mãe... Cara, tipo, Bateu deu tudo, informação. bateu toda informação. Falei, cara, não era pra nós estar aqui, mano. Não, mas... Eu sou filha do descanso. A minha mãe, ela parou pra descansar da pílula. Sério. que Aham, acabei daí no engravidando. descanso bem eu aqui, bem Amei, né? descansadinha. Não, mas a minha mãe, ela tava com... Segundo a minha tia, tava com um bucho desse tamanho. E ela chegou assim, minha tia, você tá grávida? Que grávida? Não tô. Eu tomo Eu tomo pílula. pílula, 4 meses, cara. Descobriu com 4 meses. Eu nasci com Meu 4,2 kg, bem grande. Parto normal. A coitada. pílula fez muito bem pra você, né? É. Coitada da sua mãe, Sim, né? aham. Gente, mas que massa. E assim, além disso, né, de a gravidez, ela trouxe, os gêmeos trouxeram pra vocês aí algo bem especial na vida de vocês, né? Porque vocês ficaram... Vocês fizeram uma revelação, né? Chá revelação. Foi chá revelação, uma ideia minha. Ah, foi ideia E como que tua? foi? Quem que guardou o segredo? Como é que vocês fizeram pra fazer isso? É a minha curiosidade. Porque a gente falou pro médico. A gente também fez. Ah, você fez também? Aham. Daí a gente falou pro médico, escreve num papelzinho Aham. e coloca nesse envelopinho, né? Um envelopinho bem grossinho E pra não cada beber, vez que sabe? nós ia lá, o E médico daí a falava, gente- vocês têm certeza que vocês não querem saber o que que é? E nós, não É, a gente queremos antes do saber. ultrassom já Ah, vocês falava. fizeram mais pra frente. 7 meses. Nossa, vocês guardaram Ele tava com 7? Eu fiz o chá com 7 meses. É, daí a gente falou, um dos primeiros a gente falava que não queria saber. Nem olhava pra Não TV. queremos saber. A gente só queria saber Só se queremos tava bem. Aham. né? Tá se... É porque você desenvolvendo. coloca ali no Bem. órgão, se é um piá, você vê na hora, né? Aham. E daí depois que a gente descobriu, daí eu comecei a lembrar dos ultrassons, sabe? Eu Aham. pensava, eu acho que era, né? É um piá. Eu acho que Porque era. você olhava aquele troço todo preto lá, É, o eu... ultrassom pra quem não tem costume É. é um emaranhado de coisa lá, Sim. né? Na verdade, assim, o chá revelação nasceu da minha... aqueles traumas da gente ir consultar com esses médicos super preparados, né? Pra dar as notícias. Aham. E quando eu descobri a gravidez, eu descobri que eu tava com descolamento, né? Descolamento e placenta. Placenta. Então, eu fiquei... Ele falou assim, ai, você está grávida, mas se você não se cuidar, você vai perder o feto. Meu Deus. Nossa, eu me senti assim muito... Eu Eu saí saí lá dentro da sala chorando, né? Daí eu já falou, Imagina. você tá grávida? Ele falou, eu falei, eu tô, mas eu tô Mas perdendo. eu posso perder. Mas eu tô perdendo, eu falava assim. Caramba. Daí ele falou, não, vamos esperar aqui. A clínica era de um lado que a gente fez o exame, onde eu ia consultar com a médica era o outro. Daí ele falou, não, espera aqui, pegou os exames, fomos pra lá. Aí fui consultar com a médica, falou, olha, realmente, né, tem que se cuidar, vai ter que usar o remédio por cima e por baixo, né? Sim. 15 dias você fica deitada. E tipo, eu, professora de educação infantil, o que eu mais fazia era pular com as crianças, né? Sim. Eu falei, não, então beleza, 15 dias deitadinha. E eu nunca parei, gente. Eu nunca tinha parado. Então eu tive que ficar 15 dias parada. A única coisa que me vinha na cabeça era caraminholas. Então, assim, eu Só pensa comecei. porcaria. Eu comecei a ficar pensando, falei, ai meu Deus, eu não podia engravidar. E agora que eu engravidei, eu vou perder. E ficou Sim. aquele negócio, sabe, na cabeça. E daí eu falei, Jonathan, eu não quero saber o sexo. E ele falou, eu falei, não, vamos fazer um chá revelação? E daí nisso eu tava no Pinterest, olhando coisa, e eu vi um negócio de chá revelação. Mostrei pra ele, falei, vamos fazer um chá revelação? Ele falou, vamos. Começamos a divulgar isso aí pra família. Sim. Ah, nós vamos fazer um chá revelação. A indignação do pessoal. Porque não ia, não Era ia ser- gigantesca, ia era demorar, gigantesca. no caso. E eu queria fazer o chá revelação, eu queria estar barriguda. Aham. Coloquei isso na minha cabeça, né? Mais um. Porque é mais emocionante se for ver, né? Mas é Companhias que- foi sem barriga, mas... Não, mas é que assim, ó, o porquê, né? Porque eu tinha medo de não conseguir chegar até lá. Né? Ah, Então tá. daí criei aquilo lá na cabeça assim, então eu não vou saber. Então nós não tinha nome. Ah, Né? você não queria comemorar e depois vai que, né? Vai que perde. Isso, né? Então, assim, não tinha nome específico ainda, não tinha quase roupa, não comprei Você sabia que era roupa. um piá já? A maioria, na verdade, assim, ó, Diz que a mãe sabe. Não, você sabia que era um piá? na minha cabeça sempre foi pior. Eu falava assim Sério? que eu não servia pra ser mãe de menina, sabe? Então, e você sabe que quando eu descobri que eu tava grávida, as pessoas já me falavam. Aí, o que que vai ser? Porque a mãe sabe.
E eu não conseguia dizer, nem que era piá, nem que era menina. Mas é que pra você. A câmera, Jonathan. Porque Mas é era que os pra dois, você né? com 2, né? Imagina, ele ia Aham. confundir. Mas ele. então, quando eu, tipo, ali nos primeiros dias que todo mundo achava que era um, todo mundo me perguntava, né? É piá ou é menina? E eu Não não sei. conseguia dizer nem que era um, nem que era outro. Por isso que quando eu, né, quando eu vi que era, eu falei pra Moisés, eu acho que é casal, porque não. Eu tinha certeza absoluta que era casal, só que eu nunca falei, né? Porque as pessoas Eu diziam, achava é que era muita duas meninas. sorte Duas vir em meninas. Duas casal. meninas. Todo mundo me dizia, é muita sorte vir em casal, assim, né? Já de primeira Eu e acho tal. que é Daí mais eu. legal de ter gêmeos é. é casal, né? E daí, só que Nunca na minha imaginei. cabeça eu tinha certeza. E o Moisés dizia pra mim, ai, Nunca, acho que nunca, não, nunca. acho que vem Duas duas meninas. meninas. Então, a ideia do Porque chá a família da minha revelação. mãe é muita. Tipo assim, 15 prima pra 2 primos. Nossa. Sim. O meu irmão nem é de sangue, entendeu? Tipo, ele foi adotado. Então pega eu e mais Nossa, e como um. que pode vocês dois serem tão parecidos? Você acha? Eu acho, tem traços em vocês, assim, que eu acho. Sério? Que quando você me contou assim, que ele Que ele era era adotado, agora adotado. pra mim foi um Tem choque bastante aqui. gente que fala. Tem gente que achou a Antonella a cara do Rodrigo esses dias. Né? Uma senhora tava passando na frente de casa. Ah, posso chegar? Todo mundo tem que chegar. Ah, pode chegar. Veio, chegou na porta de casa. E o Rodrigo segurando ela, olhou pra Antonella, olhou pro Rodrigo. Nossa, mas é a cara do tio. E o Rodrigo olhou pra nós e deu risada. Mas, né, na inocência, né, dela. Mas então, o chá revelação, o Moisés falou, vamos fazer. Eu falei, tá, vamos. Daí, assim, eu tinha combinado até com uma amiga minha, com a Mônica. Falei pra ela, Mônica, eu vou lá, vou fazer o. Com quanto tempo que vocês fizeram chá de revelação? Eu fui com. Ai, quantas 4 semanas? meses? Foi 17? com... Não. 17 semanas. É, quase 4 meses, tá certo? É isso aí. Aí nós fomos lá, daí até 2 semanas antes nós tínhamos ido fazer a ultrassom de rotina. Né? Daí o doutor falou pra mim, ó, Vanessa, daqui 15 dias eu acho que dá pra ver o sexo, se você quiser vir fazer outra ultrassom. Falei, então tá, então eu vou vir. Daí eu combinei com a Mônica, eu falei, ó, Mônica, eu vou lá, vou fazer ultrassom, se der pra ver, eu vou pedir pra médica escrever no papelzinho, eu vou chegar aqui, vou passar na tua casa e vou deixar o envelope pra você, e daí elas tinham combinado de organizar pra mim o chá revelação. E daí, naquela semana, deu um aumento de Covid de novo aqui em Quedas. Em janeiro de Bem 2022, naquela semana. 22. E daí, Ano passado. a Mônica estava suspeita de Covid. Daí ela me mandou mensagem no dia. Ela falou, amiga, Não passa. eu não passe aqui em casa porque eu tô com medo, porque eu passei o final de semana no Alagado e uns amigos meus deu positivo. Ela falou, não passe aqui. Daí eu falei, tá bom, então não vou passar. Espere que é o melhor da Daí, história, vai. eu fui pra casa, eu falei, não, então, falei, vou pedir pra outra pessoa. Daí nós tínhamos combinado de fazer no final de semana, próximo, o chá revelação. Aí eu combinei com a Josi, outra amiga minha, pra ela passar lá em casa, pegar e levar em algum lugar e comprar a fumacinha lá da cor, né? Nisso, a minha cunhada, a Anne e o Samuel, a Anne testou positivo pro Covid. Daí eu desmarquei o chá revelação, né? Porque ela é madrinha, eu falei, não, vamos fazer. Aí desmarquei, eu falei, não, então vamos esperar passar os 15 dias, daí a gente faz. E eu lá com o resultado do teste na gaveta. Mas você Não sabia- olhou? Não, Não, mas ela olhei. sabia, é um casal. Ela falava, é um casal. Mas estava lá na E gaveta. eu crente que era 2 meninas. Daí eu falei, vamos esperar mais um pouco. Aí esperamos passar, daí a Daí Anne curaram, curou. saíram do O Samuel não isolamento. pegou, né? Não, ele fez teste, não pegou. Mas E, daí cara, não sei se vocês perderam, mas nós tínhamos um medo enorme de pegar. Tipo, nós já tá vacinado, a Vanessa engravidou com 2 vacinas, mas a gente sempre teve muito medo por causa da Vanessa, por causa do pulmão, né? E por causa deles, a gente não sabe, né? Sim. Aí tá, daí foi assim. Daí combinamos pro outro final de semana, então. Aí tava tudo certo, a Anne e meu irmão Domingo, saíram. dia 30 tudo de janeiro. certinho. Só que daí, como tava muito Covid na cidade, a gente resolveu fazer só pros pais, pros avós e pros padrinhos, né? As minhas amigas, daí a gente cancelou tudo e fizemos. Eu pensei, eu peguei um pedestalzinho desse e coloquei o meu celular Não, mas deixa eu lá. contar o último Não, sim, acontecido. pra gravar, né? É. Aí no sábado tava tudo certo. O Rodrigo, que também é Amanheceu no padrinho domingo. dos gêmeos, mandou mensagem pro Moisés domingo de manhã. Ele falou, ó, eu não vou almoçar quando você almoçar tudo junto. com Ele falou, eu não febre. vou almoçar com vocês porque eu tô com febre e é Covid. Não, ele falou, tô com febre, eu acho tô que é com dor no Covid. corpo. Deu meio médico, né? Eu falei, não é nada. Falei, quantos graus deu? 37,8. Eu falei, não, tá começando. febre. De repente ele dormiu, tô a 38,5. Eu falei, Rodrigo, acho que... Agora fiquei. Agora é febre. Daí Foi tudo pra organizado lá farmácia em e fez o casa, teste. o painel, tudo, né? Que a gente fez um painelzinho e tal. Aham. Daí ele falou, ó, deu positivo. Daí eu falei, meu Deus, agora não tem como cancelar, né? Daí ele falou, não, façam o chá revelação que eu fico lá do lado de fora do portão. Ele morava ali perto de casa, ali, né? Ele ficou na Ficou rua de duas assistindo. máscaras.
lá fora Ali assistindo. pra perto da casa da minha Ai, E sogra. nós fizemos na garagem Sim. daí a revelação. Só que, cara, a hora que ele. Porque assim, ele me falou, mandou mensagem assim, ó, viu? Deu positivo. Faltava 5 minutos pra gente revelar. Tava todo mundo ali em casa, a Cristina, o marido dela, o Samuel, Os a Anne meus e tudo. pais. E daí eu pensei, meu Deus, porque eu fiquei a sexta com o Rodrigo, sábado com o Rodrigo, eu tava com medo de eu estar contaminado. Aquele acho que eu vou momento sair, ali, eu- que segura lá o negócio, eu tava amortecido. O Eu nem resultado das lembro, crianças, não, né? eu nem ainda bem que A tem gente um curtiu vídeo. depois. Porque daí quando Depois. saiu, vocês podem ver que ele me deu um beijo, mas ele nem, assim... Eu tava branco, eu tava... Aham. Aí ele ficou... Aí depois ele não quis mais chegar Eu perto de expulsei mim. todo mundo de casa, depois que acabou, comeram. Gente, ó, situação, eu tô com medo de estar contaminado. Da Vanessa, vai fazer o teste. Falei, eu tenho medo de fazer o teste, dá positivo. Todo mundo achou isso mesmo, né? E daí, peguei, coloquei 2 máscaras. Falei, Vanessa, eu vou ficar uma semana de máscara com você. E ela Ele tava deu- grávida. Esse cara é meu medo. Aí a E daí gente- você abriu por sorte, abriu um negócio no Facebook lá. Grávida, tem aborto espontâneo porque pegou Covid. Ah, meu Nossa Deus, Senhora. que notícia Aham, boa pra é sempre receber assim, né? E daí fiquei uma semana, cara, de máscara, dormindo no chão. Mas não teve Não nesse tive também. nada, não. Não, e daí até depois você fez o teste, né? E deu que você não tinha Isso, pego, é, né? depois eu fiz assim. Então, só que eu não sei como, porque o Rodrigo tava e A ele gente não. passou o dia junto. A mãe tava a mãe tinha voltado a morar no Pindorama, a gente ia almoçar lá na casa dela. A gente foi com o ar ligado do carro, dentro do carro, tudo. E não pegou. E não peguei, cara. Ai, sei lá, eu acredito muito que isso aí vai dar imunidade Também da pessoa, acho, como é. tá, né? Sei. Porque aqui também nós tivemos contato com várias pessoas. Plana, positivei. Falei, não, é agora. Eu já deitava na cama esperando, pegar o termômetro aqui. Sei. Não, né? todo mundo tem Aqui. febre, Não vinha a Começa febre, a não doer vinha a nada. garganta. Aham. Gente, o psicológico. muito louco. Eu ia comprar um negocinho daquele. O oxímetro. Oxímetro, né? Saturação. Eu falava pro Jonathan, eu tô com pressão no peito aqui, eu tô sem ar. Eu fui fazer paguei um teste pra mim ali fazer, falei que eu tava com uma pressão, só que Eu era nunca fiz um ansiedade, teste. né? Não, eu fui fazer, me deu Fiz só um... aquele depois de sangue pra ver se você já pegou, É, né? foi ali Mas mesmo. eu Gente, não, eu peguei. pilhei. Você eu nunca pilhei. pegou assim, Nunca então? peguei. Não. Vocês pegaram? Não. Não, eu peguei. Pegou? Não peguei. E daí eu peguei... Você no- não sabe, né? Não fez de sangue, né? Mas acho que não, né? É, Eu acho nunca que senti não, nada. é. Eu peguei numa fase ali, eu falei... já tinha passado Pegou em aquele... 2021, por ali, né? Mais? 2022? Eu tava vacinado. 22. Já Eu tava vacinado, já tava vacinado e O tal. Rodrigo, ele teve só aquele dia, ele teve só a febre. Ficou um dia, só no dia do chá. Só, um dia. Ele ficou Eu, na ruim. verdade, eu quase morri com a vacinação Do do que que com com o ela. Covid, Vacina da Gazi sabe? foi Foi forte. feio. é. Cara, eu fiquei acabada. Parecia que um caminhão tinha me atropelado no outro Caramba. dia. Aham, eu fiquei bem mal da vacina. Nossa, eu não. Eu, assim, eu Foi no fiz braço, uma, né? eu fiz a segunda dose, eu tava grávida, né? Qual que você tomou? Eu tomei a... As grávidas acho que tomavam uma diferenciada, né? Na ela Pfizer. não, Pfizer. quando não tava grávida, ela tomou da AstraZeneca, 2 doses. Essa é Não, a eu pesada. tomei uma dose, depois a grávida, eu tomei a Pfizer. Daí me deu um pouquinho, assim, eu fiquei só cansada, sabe? Eu fiz na sexta, daí no sábado eu fiquei deitada, assim, mas só. E depois agora eu Ela não levei... queria fazer da Pfizer, grávida, ela tinha medo. Eu tinha medo, Eu mas liguei e daí... falei, doutor, a gente foi gostar, doutor, ela pode fazer da Pfizer. Vanessa, pode fazer. Tô assinando embaixo. Ai, doutor, pode fazer. Daí eu fiz. Cara, chegamos em Quedas no outro dia, não tinha vacina. Falei, viu? Era pra ter feito semana passada já. E passou acho que um mês, né? Daí Não. que veio. Era a mesma semana. Fez Se é a É, minha fez, cabeça, eu ia fez. dizer assim, viu? Não é pra me Cara, vacinar. é, porque o meu medo já não. Não, daí ela... Pega e Lembra ela que tava ela com o falou, barrigão, venha né? hoje, Você fez com o barrigão Venha já, hoje né? fazer, que eram as últimas, eu acho. É. Daí eu fiz. E não, nossa, foi bem tranquilo. E daí agora, mês passado, eu fiz nas crianças já. E deu alguma reação neles? Nenhum. Nada? Nossa, eu fui com medo, coração na mão, porque eu pensei, vai dar reação. Aham. Daí até eu falei pro Moisés, falei, ai, vamos lá. Daí fiz dos É, tudo eu que dois. põe na cabeça. É tudo lá em casa, não, mas assim, vamos construir a casa? Vamos, a Vanessa tem medo. Vamos ter filho? Vamos. Vamos vacinar? Vamos. É eu que tenho que, vamos. Senão Fazer ela à não- frente. É, que ela Vanessa Eu tenho quer, as mas ela tem ideias, eu medo. tenho É. medo. Mas daí, nossa, por isso que eu digo, quem tem filho e tiver, né, que agora já tá vindo a Baby, faça, porque não dá. Nossa, os meus não tiveram reação nenhuma. tranquilo. Não. Eles já tomaram aquelas vacinação lá que dá perninha, que dá Já. dolorida. Aquilo lá é uma Não vai desgraceira, triste. né? É. Então, na realidade, assim, eu fiz lá com a Manu, né? Lá na Imunize, porque eu tinha muito medo da reação. E daí eu fiz lá com E não ela. é um, né, gente? É dois. É. É dois com reação em Eu casa. pensei, meu Deus, se der reação num ou no outro, daí a gente fez lá e daí eles não tiveram reação nenhuma. A única vacina que deu um pouquinho de reação no Vini foi a da gripe, que ele teve um pouquinho de febre. Mas assim,
Ele começou a se bater de noite, daí eu falei pro Moisés, eu falei, o Vini tá com alguma coisa. Daí a gente, porque eles dormem no berço, né? Daí a gente pegou ele, aí a gente mediu a febre, ele tava com 38. Aí eu dei o remedinho da febre, meia horinha passou. Já Então passou. vamos voltar pro Instagram, né? Que nós ia É. gravar o chat e começa a falar outras Não, mas coisas. é assim, gente. É, né? O papo é bom assim, Eu, né? eu acho que nós vamos sair daqui à meia-noite. É. Ó, a gente contratou a avó até às 6h30, né? Até aí vocês vão ter que ligar pra vovó. Estende aí, ou vamos fazer uma substituição de vó. É, vamos contratar outra avó. Foi gravado, né? O vídeo. Do É, Insta. então daí até o nosso compadre, o Felipe, que gravou, né? Ah, foi o Felipe. Ele que falou gravou. isso, né? É Que verdade. foi ele Foi que ele que gravou. Eu trouxe a- um negócio que eu tenho um pedaço, só que não foi, é verdade. É, foi você arrumou, ele. não ficou bom. Daí Você falou, tava não, em foi pé. Eu tava. Aí ele gravou, daí o Moisés falou, vou postar. Daí eu falei, poste. E eu tinha, acho que uns 5 mil seguidores. Ah, não, você já tinha bastante seguidores, então. Antes do 3 vídeo, mil. você seguia mais do que você tinha seguidor. É, não, era uma no coisa assim. Facebook que eu tenho 5 mil. É, Ela tinha 2 mil e poucos alguma seguidores, coisa é. assim. E daí começou a subir. Né, postamos o vídeo, daí passou um mês. O vídeo do chá revelação. Isso. Não foi Daí, no dia que estourou. Não, no Não dia, foi no não. dia? No dia aumentou um pouquinho. Não, foi os de Aumentou, queda se é, curtiram. mas aumentou um Aqui pouco. da cidade, que, né, por ser amigo, conhecido É, e tal. mas aumentou Depois, um um tempo, pouquinho. ele Mas assim, começou a ter quanto de engajamento. visualização que deu no dia, assim, que vocês Ah, postaram, 5, você 6 lembra? mil. 5, 6 mil. Já deu bastante. É, Só que daí depois teve algumas páginas que compartilharam e tal, né? Aí eu lembro eles que marcavam a Vanessa da Vanessa. final do ano ali, em dezembro, foi, né? É. Não, Não, em não, fevereiro. foi em fevereiro, março, desculpa, é é. que foi em janeiro, é. Eu lembro que era época de férias ainda, foi ali, acho que era perto do carnaval, por ali. Isso. Nossa, começou a aumentar, assim, cada vez que eu entrava no Instagram, Cara, é tava... assustador. Foi subindo, foi teve um subindo, tempo foi ali que subindo. Dá um Dá, gelo, assim? Dá, porque vem bastante mensagem no direct. É, bastante E daí não vem só mensagem. mensagem positiva, né? Sério? Tinha haters, sim, Sério? tinha muita coisa. Capaz Sim. que vem o pessoal também dos É haters. 98% é mensagem positiva, né? É sempre Aham. tem. Queria saber, E sempre principalmente, aquela queriam que te saber o machuca tinha é a acontecido com negativa, né? Vanessa, que você tentou e tal, queriam saber. Né, ela tava grávida ainda. Daí aquilo foi um passatempo teu, né? É. Dali até ter o nenê, até ter os nenê. Foi... É, Mas foi eu muito lembro rápido. assim, ó, que eu olhei o teu Instagram, eu acho que ele tava com 10 mil, daí eu entrei no outro dia, ele tava com 20, daí Foi muito no rápido. mesmo dia já tava com 40, daí eu lembro assim, que eu adoro estudar algoritmo, Instagram, Sei. eu sou do marketing, então Você assim, eu gosta, adoro. né? Isso aqui, né? Você gosta. E eu amo É, isso sim. aqui, eu sou viciada nisso daqui. E eu falei assim, eu lembro que eu acho que eu falei com a Nani, não lembro se você tava junto. Falei, olha, esse Instagram ele vai chegar a 100 mil, não vai demorar um mês. Porque quando entra no hypezinho, ele começa a entregar, né? Algoritmo, né? Só que assim, É, põe um pouquinho mais, por exemplo, exatamente. dos 10 até os 20, tava indo devagarinho, assim, sabe? Tanto que eu postei com 10, daí eu postei com 20, daí eu falei pro Moisés, agora eu só vou postar com 50. E daí deu, acho que uns 3, 4 dias, chegou no 50. E daí de 50 pro 100 foi assim, um piscar de olhos. Aham. Pegou no 100. Daí as pessoas começaram a me mandar mensagem, pedindo como que eu tinha, o que eu tinha feito. Comprou seguidores, Vanessa! Aí vai falar pra mim, onde que você, que tem toda, eu não sei como é que funciona esse negócio de algoritmo, de postar, o Moisés falar pra mim que tem que postar vídeo às 8 da noite, ao meio, não, gente, eu posto a Não, hora você que me dá chegou vontade. na verdade é a conta da Vanessa, né? Tu chegou numa conta assim que não interessa É. se você Sim. vai, se você entrar acho que 3 horas da manhã, o pessoal vai estar lá, Ah, sempre tem alguém pra vai ver, notificar né? ali, vamos entrar aqui e assistir a Aí, Vanessa. eu nunca entendi dessas coisas, eu falo que, Daí deu uma bom, parada nos 50 mil, né? 60 não, mil. não, foi, Quando que deu uma parada? Que depois a gente foi pra Cascavel, que daí a região aqui, oeste, foi quando eu da participei lá KTV, da que- KTV, aí voltou de novo. Daí subiu de Cara, novo. era assustador. porque era muito rápido, assim, muito, porque daí quando você ganha daí já é 10, daí já é 1.000 e... Você atualizava assim o perfil e pulava, né? Cada Enchia de 100, gente. 200, Que bem louco. legal. E o direct? Sempre. Bastante, sempre. Solicitação. Até né? hoje eu tenho bastante... Gente lá gente dos que chama. Arábia. Ai, tem também! Vem também Tem, lá! né? Faz chamar de vídeo, né, Vanessa? É bem legal, Legal. assim, tem bastante. Só que nem o Moisés falou, Só que sempre foi um tem mundo que a Vanessa aqueles... teve que ser... Adaptar ali. Tá? Não, você vive de adaptação, né? É. A tua vida é uma adaptação, gente. Como é que pode? E daí eu ia falar, e daí eu nem sabia responder direito. Aí eu dizia, mas eles vinham me ajudar, porque nossa, sabe, eu falo que eu tenho saudade do Orkut. Como Deus. deixar um Fácil, textão, o topo é meu. E daí no começo do Orkut era só 12 fotos, era mais tranquilo de cuidar, né? Aí agora eu falo, Colheita, não, mas ele roubava me os ajuda. negócios da colheita. Ó.
Da colheita feliz, Isso já era era o bem fim do Orkut, tranquilo. já, né? Mas então, e daí eu tive que aprender, né? Mas daí o Moisés, ele é mais, né? Mais blogueirinho. Não é nem Viu? blogueirinho, E é. o teu Instagram também subiu. Tô com 5.200. Mas é povo curioso que vem ver, pra ver as crianças Deixa da eu ver, Vanessa, né? deixa eu ver quem que é a outra parte do DNA aqui, hein? É. E aí, gente, como é que daí você falou, começou a vir mensagens ruins. Como é que vocês lidam com isso daí? Então, eu no começo, porque assim, toda mensagem que me mandar, Ela eu abria e respondo. discutia. Eu respondo. Tu responde. Eu Eu respondo. respondia. Assim, até. Posso perguntar que tipo de mensagem? Então, assim, quando é mensagem nas fotos e tal, às vezes eu curto, só porque é muitas, né? Tá. Mas quando é direct, eu respondo. Todo mundo que me mandar um direct, eu vou responder. Uhum. Pode ser que eu demore, mas eu respondo. Depois desse corte aqui. Vai chover, né? Vai, dá pra fazer mesmo. Aí teve uns assim, teve uma mensagem que me machucou, que era um dia que eu tava, porque assim, depois que eu vim pra casa, os meus bebês ficaram 25 dias na não Nel, tem. né? O Vini é 25 Então e o Ana você 26. tem filho, mas você não tem, né? Porque você vai pra casa sem eles. Nós ficamos lá em Cascavel, né? A gente alugou uma kitnetzinha e ficou lá. Então eu ficava lá na Nel Podia ver eles todos os dias? todos ou não? os dias, o dia inteiro. Toda né? hora, se quisesse. É? Pode ficar lá o dia inteiro. Eu entrava, tipo, perto das 9 da manhã e ficava Aqui é um até ambiente 6 e meio- pouco da tarde. É gostoso, mas você não- Tipo, ele é teu, mas você não pode. Porque ele você tá pode lá. ficar com ele no colo, só que ele tem que descansar, porque depois ele vai gastar energia, ele vai emagrecer. Então é melhor você ficar fora. Você não Então, pode a gente ficar ia lá 2, com 3 ele. vezes ao dia, né? A gente ficar ia, com pegava, eles devolvia. Só que daí ele Tu tá lá. amamentava? Então, a amamentação foi, assim, um episódio bem difícil pra mim. Porque eu tentei bastante, até eu tive a ajuda da Manu, que me ajudou e tal. Só que eu não tive, assim, muito êxito. Eu tinha pouca produção. Eu acho que foi por causa de tanto trauma, né? Uhum. Porque os bebês nasceram, não vieram para casa comigo. Então, quando chegou a hora de amamentar, eu acho que eu psicologicamente não estava bem preparada. Uhum. Então, eu tentei. Eu amamentei acho que uns 3 meses, assim. Nossa. Só que não tinha produção suficiente. Também por ser gêmeos, né? É difícil quem tenha. Precisaria Então, de eles, uma complementação, eles né? já vieram para casa com a mamadeira. Então, eu dava o peito e dava a mamadeira depois. Só que eles são, assim, 2 crianças abençoadas, porque eles aceitaram a mamadeira de boa, eles aceitaram o primeiro leite que a gente deu, não precisou trocar leite, não precisou trocar fralda, não precisou trocar nada. Eles nunca tiveram alergia de nada, então foi assim... bem tranquilo. Eu falo que não, se eu escrevesse uma carta pedindo, não vinha tão Não vinha tão Não, perfeito. não vinha. É. Foi bem tranquilo, assim, né, com eles. Só que Vamos eu... aproveitar aqui um momento para fazer um corte. Manda um recado para a doutora Andressa que te falou umas palavras tão legais na Nel, né? Então, porque um dia eu tava assim, eu tava chorando porque eu falava pra ela que eu não ia conseguir amamentar os dois. essa E é o uma meu sonho pediatra da era. Nel. Ela que pegou a Antonella quando tava roxa. Ela Ela foi ajudar no parto e depois ela cuidou deles na UTI Nel, né? São Fica dois- uma médica lá cuidando. Sim. 24 Tem 24 horas. Tem um médico e vários enfermeiros. Aí ela me falou assim pra mim, que eu tava chorando. Eu falei pra ela, doutora, eu queria amamentar, porque eu queria amamentar exclusivamente no peito os dois. Ela falou pra mim, Vanessa, ela falou, eles precisam de uma mãe saudável, eles não precisam de uma mãe que só amamente. Ela falou, você precisa ser mãe, você precisa brincar, você precisa tudo. Ela falou, não se prenda só nisso. Ela falou, cuide da tua saúde, senão você vai ficar doente e daí eles vão sentir mais falta de você. E depois que ela me falou aquilo, eu botei na cabeça e daí eu aceitei, né, que eles iam ter que mamar, tanto no peito, na mamadeira. Então, e daí eu tava falando dos comentários, né? Foi num desses dias que eu tava em casa, que eu tava meio... Eu acho que toda mãe, depois da gravidez, tem um pouquinho de Até depressão. pelos hormônios ali, né? A gente... Então foi logo que a gente veio pra casa, eles eram bem pequenininhos. Aí eu tinha medo deles se engasgar, eu tinha medo de, né? A gente tem 1 milhão de medo. E daí eu não conseguia. Tá respirando de noite, né? Quem que não nunca, confere? né? Até hoje. E daí eu não conseguia amamentar, né? Só amamentar. Tinha que dar mamadeira também. Então, e aquele dia eu tava bem triste, assim, bem deprimida. E daí teve um rapaz que me mandou mensagem no privado assim, que as pessoas estavam comentando lá, que eu tinha postado, nem lembro que eu tinha postado. Que devia ser difícil cuidar de 2 e tal e tal. Aí ele me mandou no privado assim, coitado desse pai, né? Porque a mãe não faz nada. Nossa. Bem direto. Bem Ai, assim, gente, sabe? E aquilo me bem machucou de um jeito.
E de noite eu deitei na cama e comecei a chorar. Daí o Moisés até falou pra mim. Isso foi bem no começo, né? Foi bem no começo, foi Foi. nas primeiras semanas que nós estávamos As em vó casa. dormiam lá em casa, a minha mãe e minha sogra. É, né? E elas ficaram 15 intercalavam, dias lá em 15 casa dias, com nós, né? E até que ficou 15 dias, eu falei, não, nós vamos cuidar. Pode ir pra E casa, elas, ó. não, mas a gente quer... Não, a gente vai, A gente vai dar cuidar. jeito. E E a gente ficou... deu. E assim, E esse comentário influenciou nisso, porque daí a Vanessa, de madrugada, ela levantava, né? Eu tirava ela da cama, e ela ajudava a dar mamar pra um, eu dava mamar pra outro, porque antes uma avó dava mamar pra um, eu dava pro outro, e a Vanessa ficava dormindo. Acho que esse comentário desse cara, ele talvez nem imagine, né, que isso afetou tanto. Mas entrou na cabeça dela e ela começou a associar tudo isso, né? Da madrugada, de dia que a avó é que às vai vezes lá. à noite, tipo assim, eles mamavam de 3 em 3 horas, né? Então, nem em todas as mamadas eu saía da cama. O Moisés dizia pra mim, fica que é mais fácil a gente Até dar. porque e tal. você estava com uma cesariana. Ih, né? mas Ela essa nem, eu até ligava, mas ela nem parecia que tinha sido Sério? cortada Não, aí. Não. Imagina, porque eu comento assim que quando eu falava assim, não, eu vou fazer a cesárea, eu vou vir pra casa, eu vou ficar deitada, eu só vou Dieta. lavar o cabelo no salão, 40 né? dias sem lavar o cabelo. Já que eu tenho um marido cabeleireiro, eu vou lavar o cabelo Você só ficou no os 40 salão. dias sem lavar o cabelo? Ela lavou no dia da cesárea, Aí lá no eu, hospital. ou seja, eu nem vim pra casa, né? Eu tive que ficar lá, todo dia eu tinha que levantar às 7 horas, pegar o carro, e lá era frio, chuva, ia pro hospital, peguei vento, peguei Que chuva. rotina. Aqueles 27 dias parecia que foi um ano pra nós lá. Ele Foi foi... punk. Foi. E depois, aí eu tava comentando né? Desse rapaz, desse infeliz que me mandou. Aí aquilo me machucou de um jeito. Daí eu falei pro Moisés. Daí ele falou, Vanessa, eu não passo uma noite sem você aqui. Ele falou, porque eu não dou conta. Ele falou assim, você tem que estar aqui. Ele falou, todas as noites, todo dia. Daí até um dia eu comentei com ele. Eu falei, eu acho que eu vou dormir fora de casa, já que eu não ajudo em nada, né? Daí ele falou pra mim, eu nunca falei isso. Que a pessoa que falou isso é porque não sabe o que acontece aqui em casa. Porque realmente são dois. Então, quando a gente começou só a dar mamadeira, a gente acordava, ele pegava um, eu pegava o outro. Enquanto ele dava uma para um, eu dava uma pra... eles terminavam de mamar junto, a gente já segurava até arrotar. Em 15, 20 minutos a gente resolvia, né? Que Então, se não tivesse a mãe ali, né, gente? E fora que você pega um para dar mamar, o outro tá chorando, né? Então, tem que mamar os dois juntos, porque um não aceita ser o segundo, né? Sim, então, foi bem assim. Só que tem esses comentários. Eu acho assim que... E são pessoas que nem conhecem a gente, né? Eu acho assim que se for para fazer um comentário Isso, assim... no mundo da internet, no mundo digital tem, né? A pessoa não tem um Não, amor próprio, não. eu acho que não tem o que fazer. Eu comecei a... Hoje você não liga mais, né? Não... Então, daí até isso que eu tava falando, que eu respondia todos, os felizes e os infelizes também. Aham. Agora já tem alguns que eu não respondo mais, porque não... O meu intuito, quando começou a estourar ali, a subir, eu falei, Vanessa, você tem que usar isso para beneficiar pessoas Isso. com lesão. Eu falei, mostra que você dirige, mostra que você pode ter uma vida normal e tal, e tal, e tal. E ela, é verdade e tal. Daí, é porque ela não queria gravar, fazer Até porque reels. você tem uma vida Normal. normal. Com algumas adaptações, mas... Com algumas adaptações. Sim. Eu falo assim que eu acho que a Vanessa já foi a mais festa do que eu. B? Você era festeira, né, Nós Vanessa? 3 juntos. Eu É que nós não sou, temos. eu não era de festa, não sei você. Sim, o dia que eu conheci o Moisés, que ele me chamou pra conversar, eu falei pra ele, eu falei, não, mas você é casado, né? Porque eu nunca te vi em lugar nenhum. Daí ele falou, não sou. Eu falei, mas então por que você não sai de casa, né? Nunca me Porque a viu. A pessoa gente tem não sai de Netflix. Eu falei, não sei. Daí ele falou, não, é que eu não gosto disso aí. Sim. E daí, como é que foi essa junção? Assim, porque daí uma festeira, E... um caseiro ali. Depois Vocês que juntou, continuaram? eu tive... Então, daí a Vanessa tinha toda uma roda de amigo de festança da Aham. semana inteira, quase. E ela me levou pra esse mundo. Só que no começo eu quis resistir, eu não quis, sabe? E eu acabei cedendo, né? E ela acabou cedendo. Então a gente diminuiu a saída dela, mas eu ia nas festas com ela. Você estava preparando ela para uma Sim. vida de gêmeos. E daí quando eu comecei a gostar da coisa, né? De sair, daí veio a pandemia, né? Ficou 2 anos ali, que foi... Cara, eu trabalhava até 7 horas da noite, num sábado, por exemplo, cansado, e ela tava lá no carro, maquiada, dormiu a tarde toda me esperando. E nós ia pro fervo, ela já tava lá, às vezes, já no fervo, e daí eu ia, né? Mas foi legal. É outra foi... adaptação, né? Porque outra eu adaptação. tive que levar ele, só que daí que nem eu saía quinta, sexta, sábado e domingo. Eu tive que diminuir um pouco e ele teve que começar a sair, né? Aí só que eu falei, um dia ele brigou comigo que ele não queria ir.
Era um sábado, né? Tô Ele falou, não, eu tô cansado. cansado, eu não vou. Daí eu falei, então tá bom. Eu falei, então você fica em casa que eu vou sozinha. Daí ele falou, tá, então vai. Daí eu falei, ó, só que vai ser assim todo final de semana. Eu falei, eu não Se vou ficar em acostume. casa. Eu vou sair sempre. Daí ele falou, não, então eu vou, mas amanhã a gente vai ficar em casa. Eu falei, não, então tá bom, então a gente vai hoje, amanhã a gente fica em casa. E daí a gente foi entrando num acordo, né? Porque eu acho que se eu fosse tão cabeça dura de falar, não, eu vou sair todos os dias. Ainda mais que o serviço dele também é cansativo, né? Porque o sábado ele trabalha o dia inteiro. Eu não, né? Eu, sexta-feira, 5 horas da tarde, Tá de boa tô de já. boa já. O que Daí- você faz, Vanessa? Conta aqui, porque o pessoal... Ah, então, eu Você passei... trabalha, Vanessa? Sim, Achei que você só trabalha vivia na de Câmara, Instagram né? agora ali. Não. Vanessa trabalha na Câmara com os vereadores. Não Não trabalho mais. mais. Ah, Todo mundo fala, Vanessa da Câmara, não, Não, mais. não Vanessa da mais. agência agora. eu trabalho na agência... Eu passei no concurso, né, da prefeitura, sou funcionária do município e trabalho na agência do trabalhador. Eu trabalhei 10 anos na Câmara e agora faz 10 anos que Eu tô na conheci, agência. vocês devem ter conhecido ela na Câmara, Com né? certeza. Eu fazia administração ali no CEPS, eu vinha Tirar com a xerox. Cristina. Qual câmera? Tchau, Cristina. Tudo bem? Detalhes. Aí vinha, e via a Vanessa ali na mesinha dela, nós vinha ali tirar cópia pra fazer scanner, não é? Escanear com o saurão ali, né? Não, e o que assim, eu vou aproveitar para fazer uma tietagem na deixa. Vanessa, né? Que eu sempre achei muito bonita, muito elegante, né? Então, Ah, acho que isso você vai muito bem chamava Ela a sempre tava bem atenção, né? maquiada, né? Isso. Chamava atenção isso. Porque... Ela não sai de casa sem passar batom. Não sai. A Thalita, Agora eu saio. a Thalita, Agora amiga eu saio. dela, quando ela vê a Vanessa sem batom, não é a Vá. Passa um batom. Passa um Aconteceu alguma batom. coisa. Aconteceu alguma coisa. Passa um batom, não é a Vanessa. E isso, foi desde sempre assim do teu acidente ou em algum momento você não conseguiu ter essa autoestima? Porque a gente consegue perceber, né, que você tem uma autoestima boa, que tem a cadeira aí, mas não é a tua limitação isso daí. Então, assim, eu me acidentei, eu tinha 16 anos, né? Então, com 16 anos, a gente nem sabe ainda o que é, né? Vida e tal. Eu acho foi muito cedo, né? Eu queria ter vivido um pouco mais, né? Mas foi. Então, logo assim que eu me acidentei, até as pessoas falam, nossa, e quando você... Porque eu fiquei 28 dias em coma, né? Daí, depois eu fiquei mais 12 dias no hospital. E foram 40 dias ao total. Quando eu acordei na UTI, eu acordei sem mexer nada, né, do Como é que é? ombro para baixo. Você acidentou na Páscoa E acordei no Dia das Mães. Dia das Mães. Meu E ela acordou Dia das Mães querendo comer ovo de Páscoa. Tem essa bugada do cérebro. Sério? né? Porque você... Ela se Eu não acidentou. lembrava, eu não lembro do Desligou, né? acidente, não desliga. lembro de nada. Eu fui acordar, né, eu me acidentei dia 15 de abril, fui acordar lá em maio, né? Nossa. Foram 28 dias na UTI, né, em coma, porque eu fiquei em coma por causa do acidente, depois eu fiquei em coma induzido por causa da cirurgia e tal. Tu chegou a fazer cirurgias, então? Sim, eu fiz. É só uma, né? Eu só quebrei o pescoço, foi só essa. Então eu tenho aqui, eu tenho essa Foi cicatriz. cortado pra colocar Eu tenho o junto chapa aqui atrás pra segurar o pescoço. Então, aí, assim, logo, quando eu acordei, as pessoas me perguntam, quando você descobriu que você não ia caminhar? Eu não sei, porque parece que o meu subconsciente já sabia, eu não sei, porque eu não tive esse choque. Quando eu Não te acordei, chocou? não, parecia que estava normal, assim, que aquilo tinha que acontecer aquilo na minha vida. Só que logo, assim, eu achei que ia voltar. Todo mundo tem essa esperança, né? Vai voltar, eu vou fazer fisioterapia, vai voltar. Fisioterapia não faz voltar, fisioterapia faz você não perder, não atrofiar, não piorar o que já tá ruim, né? Mas não faz voltar. Então, mas eu não sabia, né? Eu achava que ia voltar. Aí, 6 meses depois, eu fui no hospital de reabilitação lá em Brasília. Aí lá eles dão essas aulas, assim, para você entender, né, que pode ser que volte, porque algumas pessoas realmente voltam, porque a medula tá só inchada e desincha e tal. Mas a maioria, né, acaba que não volta. Então, daí lá você tem um choque de realidade, você percebe. Ver outras pessoas. Só que assim, como você vê que tem muitas pessoas que estão na cadeira, tem umas que não mexem em nada, né, que é mais complicado ainda. Então, eu sempre aceitei bem. Aí, eu estava no 3º ano do 2º grau, né, ensino médio, né. Aí, naquele final do ano, bastante das minhas amigas começaram a ir embora, estudar. Aí me deu um choque, né? Porque eu queria ir embora estudar. Eu tenho meus avós que moram no Rio Grande, a minha ideia é ir para lá, morar em cidade grande, estudar.
E não deu, né? Não E tinha alguma como. coisa assim na época que você pensava assim, eu vou estudar, vou fazer tal coisa? Não, eu ainda não sabia o que fazer. Que bom, Eu né? não tinha. Isso assim, que eu ia dizer, É bom. né? Porque Nem eu sabia. não quebrou mais. Você não tinha uma Não, expectativa não tinha. ali. A minha ideia era terminada, eu ia talvez fazer um cursinho, fazer alguma coisa, mas eu não tinha assim, vou ser, não tinha. Aí, então, quando chegou daí, aquele final do ano foi meio traumático para mim, sabe? Que bastante das minhas amigas foram embora e eu vi que parece assim que tudo tá evoluindo e você não, sabe? Você tem aquela sensação de que você não vai evoluir junto. Então, aquele começo do ano ali foi meio difícil para mim. Mas daí, quando chegou em outubro daquele ano, eu recebi o convite para ir trabalhar. Aí aquilo começou a expandir. Eu falei, não, né? Não vou. É que todo mundo vai e eu vou E tu ficar. foi trabalhar onde? Na Câmara de Já Vereadores. na Câmara? Com 17 anos eu comecei na Câmara. Nós 3 nem era nascido. Ai, que mentira. Não. Claro que é. Eu tenho. Eu vou deixar o pessoal ficar com essa memória. Eles achar que é isso, né? Vamos deixar. Isso foi em 2002. Eu tinha 2002. Eu comecei a trabalhar Mas eu na era Câmara. era penta nessa era, pentacampeão. Aí eu comecei a trabalhar na Câmara, daí eu comecei a estudar, daí eu falei, não, então eu vou tentar estudar o que tem aqui. Na época não tinha faculdade à distância, tinha o CNS, que era o Curso Normal Superior, que você cursava para trabalhar em creche, em educação infantil. Aí eu fiz ele, aí quando eu terminei ele, aí começou a vir as faculdades à distância, aí eu fiz a complementação, né, no caso a pedagogia, eu terminei, aí eu fiz 2 pós, e daí continuei trabalhando, daí eu vi que dava para... E eu vi que nem todo mundo foi para fora estudar, né? Teve pessoas que ficaram Que em inclusive nem casa. estudaram. Tem pessoas que não estudaram. Aí eu comecei a ter umas outras amizades, né? Conheci outras pessoas e tal. Aí, então, daí já voltou. Já deixei de ficar triste por isso, né? Então foi bem E tranquilo. eu vejo assim que você sempre teve uma liberdade, você saía assim, quando você ficou na cadeira, teus pais tiveram alguma assim, não, agora tu vai ficar aqui, nós vamos te colocar Não. num... Então, assim, eu tenho que agradecer Uma muito redoma? a minha mãe. Porque a minha mãe sempre, não, Vanessa, vamos, vai. Tanto que quando me ofereceram para mim trabalhar, A gente só tá junto pela minha sogra, tá? Agradece a sogra, então, manda um abraço pra ela. Um beijo pra minha sogra. porque assim, logo Então que aquela eu... história que ela tava triste, que a mãe dela não quis sair com ela. Lembra do começo? Agradece. E daí ela postou, e daí eu chamei ela pra conversar. Pode continuar. Mas assim, a minha mãe, ela sempre foi muito... Não interessava o que eu queria fazer, ela dizia, não, você vai. Tipo, é difícil, mas você vai. Tanto que quando falaram para mim trabalhar, teve algumas pessoas que falaram, nossa, mas não, e se não der certo? E se, né? Daí a mãe falou, Vanessa, Colocando vai. limitações. Se não der certo, volta, não tem problema. E eu comecei a trabalhar e, bom, fiquei 10 anos lá, né? Então, deu certo. Deu super certo. E toda festa que eu queria ir, qualquer festa, tipo, lá no CTG, lá no... Eu lembro que teve a Chácara 8, que abriu, Nunca fui. que era longe, no interior, O né? que é isso? Meu pai me levava e depois me Vaca que buscar. cavalo. Ele me levava e ia me buscar, entendeu? Eles nunca disseram assim, não, você não Qual? vai porque é difícil. Chácara 8 teve o refúgio que você fala. Já ouviu falar do refúgio? Mas era aqui na praça, daí era fácil de vir, Você né? lembra? Lembro de ouvir, mas nunca. Eu também, eu lembro de Não. ouvir, mas nunca Não, fui. mas assim, eu digo, eu comentei Eu não na era Agora é mais- autorizada. Já era Cinema House, já. Cinema House, daí eu Mas já- aqui também, toda sexta-feira. Escondida da minha mãe. Toda sexta-feira a Vamos Vanessa cortar essa tava lá parte. também. Só que assim, quando era no Como centro... é que era o nome da sexta? Era... Uma coisa pub, tinha uma coisa... Tinha um nome, né, da sexta... Tinha a sexta pub, uma coisa assim, né? Toda sexta-feira tinha alguma coisa. Enfim. Não, mas daí já era lá no besteiro. Não, mas eu não lembro, porque eu nem tinha nascido. Ai, engraçadinho. Quantos anos você tem, Moisés? 27? 37. Não, vou fazer 27? 28 agora, é 27. Ele é de 95, eu Mas sou não de podia. 84. Meu Mas não Deus. parece, né? Pois é, cuidado aí com a estrada que você tá pegando. Não, na verdade a gente já foi em Cascavel, os médicos. Um dia a Vanessa falou que a gente tinha uma diferença grande de idade, dele pediu. Quem que é o mais velho? Ai, te matou, né? E pior que ele não falou brincando. Ele falou sério mesmo. Depois ele deu risada, mas. Então, assim, eu acho que muito dessa minha
independência, dessa minha vontade, foi a minha mãe. Meu pai também, meu pai nunca... Nossa, daí assim, eu tinha bastante amigas, né? Então, você vai numa festa, você vai com as amigas. Aí ele levava eu e todas as minhas amigas junto, e no final ele ia me buscar e levava todas elas nas suas casas, sabe? Então eles foram muito companheiros. Eu lembro que uma vez eu fui no carnaval, e na hora que eu tava indo embora, estourou o pneu da minha cadeira. E daí nós ia a pé, porque as minhas amigas também são muito companheiras. Elas iam na minha casa, deixavam o carro, moto, e nós ia a pé, porque eu ia com a motorizada. Aí nós ia, daí na volta a gente voltava lá em casa, elas pegavam a sua condução e cada uma ia para sua casa. E aquele dia furou o pneu, e eu tava lá no clube. Aí era 5h30 da manhã, eu liguei pro pai, falei, pai, estourou o pneu. Não, Vanessa, eu tô indo te buscar. E ele levantava, ia lá, me buscava. E daí se tinha alguma amiga minha sem carro, ele levava na casa. E no outro dia, quando eu acordava, ele já tinha trocado o pneu e a minha cadeira já estava arrumada. Isso é assim até hoje. Até hoje. Dá um BO na cadeira e no outro dia tá arrumado. Então, assim, eu acho que por isso que eu não desabei, né? Porque não é fácil, né? Sempre teve um suporte ali Essa muito estrutura grande, né? Antes das crianças, pra ela, pra mim também, né? Porque eu acho assim, Família, a pra questão ela, da família, né? né? Apoiar, não deixar, ai, coitadinha, né? Porque poderia ter acontecido isso, a gente vê, né? Isso acontecer de, ai, coitadinha, então agora ela vai ficar aqui, vai ficar trancada dentro de casa, longe dos perigos noturnos. Não, né? Não. Dá pra viver, dá pra... E outra coisa no teu Instagram que sempre acontece até hoje, né? Pessoas com deficiência chegam e falam, Vanessa, eu comecei a seguir teu perfil e comecei a ver que eu posso ter uma vida normal, que eu posso ir atrás, eu posso... Entendeu? Mães mostram pra filha, a filha se acidentou. Cara, isso acontece diariamente no Tem Brasil. bastante, então, assim, que vem... Tem. Assim, por mês aí... Não, eu nem sei quantos tem, mas todo dia. Todo dia eu mando manda mensagem. E só que ela demora pra responder só, né? Agora, por conta antes de eu tempo respondia com na as hora, crianças. agora Gente, não. mas é assim, ó, gêmeos. Quanto tempo eles estão? 9 meses. 9 meses, gente. Então, assim, ó, justifica, né, que aí demanda um tempo, né, as crianças. Sim. Quando ela tava grávida era bem mais rápido, né? Eu Vocês abriram uma live agora dirigindo, vindo. né? Eu tive a ideia. Vamos lá, Nossa, vamos. que legal, né? Alguém que tá lá no sofá, lá, com algum problema, vê ela dirigindo. E como Não, isso foi do carro mesmo, até isso é curioso, né, pra quem tá assistindo, do carro mesmo, foi uma ideia que eu falei, Vanessa, vamos fazer um vídeo teu dirigindo. Cara, agora que nós postamos um dos primeiros vídeos, ela tava, acho que grávida. Ela tava grávida, nós tava indo pra Pindoca na minha mãe. Nós temos um costume de falar Pindoca. E eu falei, vamos gravar. Não sabe, então... Pindorama, né? Pindorama. Pindoca, o beco da Pindorama. Né? E eu falei, vamos gravar. Cara, ela recebeu tanta mensagem. Como que você fez? Como que foi pra comprar o carro? Adaptar o carro e tal. Cara, ela ficou, acho que uma semana respondendo. Nossa. E o povo continuava, né? Querendo saber como. Eu ia pedir da habilitação. Como que é? Faz? Tipo, quem quer mesmo tu fez? Como que é? Assim, quando eu resolvi tirar a carteira, né? Fazer a carteira, eu comecei a fazer aqui em Quedas, fiz as aulas teóricas aqui. Aí, quando chegou na hora de fazer as aulas práticas, aqui em Quedas não tem nenhuma autoescola que tenha carro adaptado, né? Aí, eles sugeriram para mim, eu não tinha carro também na época, eles sugeriram para mim adaptar um carro que eles dariam aula no meu carro. Daí, até eu não tinha nenhum carro, precisa ser carro automático para pôr adaptação, né? Aí, um amigo meu, até o Lauri, que agora nem tá mais aqui em Quedas, ele tinha um carro automático dele, falou, Vanessa, eu te empresto. Ele falou, coloca a adaptação no meu carro e faça no meu. Eu falei, mas será, né? Vai que eu bato. Ele falou, não tem problema. Daí vamos fazer um seguro aqui. Ele falou, pode usar. Ela bateu. Aí eu peguei, não, só arrisquei um pouco. Só arriscou. Aí mulher não bate, só arrisca. Não, mas foi bem de leve. Aí ele me emprestou. Aí, meu pai. Aí o meu pai me deu umas aulas no carro dele, antes de eu ir pra autoescola. Quando chegou na hora de ir para a autoescola, eu ia ter que assinar um termo me responsabilizando e tal, porque como o carro não era da autoescola e tal, eu fiquei com um pouco de medo, sabe? Eu falei, meu Deus, vai que eu faço, né, que eu faça alguma cagada. Daí eu achei melhor não fazer aqui. Daí eu entrei em contato lá em Curitiba, tem autoescola que tem carro adaptado. Daí eu encontrei uma autoescola lá, daí eu fui para lá, só que daí eu liguei para eles e eu falei, eu preciso resolver em 10 dias. Daí ele falou, não, então você vem para cá, porque daí são 30 horas, né, que eu tenho que fazer. Ele falou, a gente faz 3 horas por dia, em 10 dias a gente resolve. Eles toparam me dar aula no final de semana e foi 10 dias corridos. Aí eu fiz, né, a Só aula. no trânsito de Curitiba. Daí eu aprendi a dirigir em Curitiba. Eu ia perguntar isso aí, gente. Tá, mas daí em Curitiba... Aí eu fui fazer em Curitiba.
Aí ele me ensinou, né, lá em Curitiba, aprendi tudo. Aí eu terminei num dia, eles conseguiram marcar o teste para mim no outro dia, lá mesmo, daí eu fiz o teste, passei, daí vim para casa, daí... E isso tu foi sozinha? Levou alguém? Ah, minha mãe, Tua sempre mãe? a minha mãe. aham. É, o... 2012, nós não namorávamos. é isso que eu ia perguntar se você tava junto ou não. Não. Daí fui É eu ela e a que te mãe. deu carona, na verdade, né? É. Sei, aham. Daí eu fui com a minha mãe, ela ficou comigo lá também uns 10 dias. Aí eu fiz a carteira e voltei. E, nossa, foi 2012, já fez 10 anos, né? 11 agora, janeiro. E é muito caro, assim, pra adaptar um carro? Tipo, Então, na época, eu acho que eu gastei uns 5 mil. Mas hoje deve estar mais, né? Uhum. Mas assim, tem que pesquisar. Até esses dias me perguntaram. E na internet tem tudo, é só pesquisar. Porque assim, se você é paraplégico é um tipo de adaptação, se você é tetraplégico é outro, se você... Entendeu? Mas é bem tranquilo, assim, de você... Tem pessoa que não tem uma perna. É. É só dirige pela mão mesmo. né? E ali em Cascavel tem uma oficina especializada que coloca essa adaptação. Tem que ser homologado com o Detran. né? Tem que ser... E depois passa pelo Inmetro, né? Tudo certinho. aham. E com certeza tem um carro com idade específica pra fazer essas adaptações ou não sei, necessita? eu nunca me informei sobre isso. Eu acho que não. Não, também. Não. Não sei. Acho que tem que ser automático. Tem que ser automático. Mas aí, tipo, eu adaptei teu carro. O Moisés consegue dirigir também? Sim. Não? Eu dirijo pela adaptação dela. Você dirigiu a adaptação Só. dela? Não, a da mão só. Na mão. Mas é essa na mão, Não, né? eu digo, sabe, A do volante. Porque Como é que no- você usa teu pé? Porque no caso tem no volante uma adaptação e daí tem a outra adaptação que vai no freio e no acelerador, né? Então Tipo, com se a ela com a mão baixa, direita eu cuido do volante e com a mão esquerda eu acelero e freio, entendeu? E daí, por exemplo, o Moisés vai dirigir, os pedais continuam lá normal. Normal. Ele não usa aquela adaptação. E a do volante, se quiser, dá pra tirar e pôr a hora que quiser, né? A gente não Só tira. que a gente não tira, porque, eu né? acostumei a segurar aquele negócio pra Se gente. adaptou junto, Sim, né? aham. Gente, que massa. O que eu ia pedir, assim, pra vocês... Porque você já recebe essas mensagens diariamente, né? As pessoas que estão, né? É que nem o Moisés falou, né? Todos os dias tem alguém aí que sofreu um acidente, tá Sim. se redescobrindo, né? É o cotidiano isso. Que mensagem que vocês deixam aí pra pessoa assim que tá vivendo hoje, né? Que às vezes pode não enxergar uma luz ali no fim do túnel. Que mensagem que você deixa, Vanessa? Vanessa, Moisés, né? Que é Deixa pra ela falar. Ela que vive isso. É assim, eu acho que a gente não pode desistir. Eu lembro, quando eu me acidentei, as pessoas... Eu não tenho trauma, sabe? Tipo, que nem você até pediu pra mim. Podemos falar do acidente? Eu não tenho, porque eu não me lembro do acidente, não me lembro de nada. Então, eu não fiquei com trauma nenhum. Só que enquanto eu tava lá no hospital, eu lembro que eu pedi pra Deus me deixar viva. Eu lembro disso, sabe? Eu tive umas visões lá e... Não sei, né? A minha crença acha que foi... Ela também é meio que eu bruxa. vi, né? Entendeu? Mas cada um tem a sua crença, né? Sim. Mas eu pedi muito para Deus que eu queria ficar viva, porque os meus pais não mereciam me Uma perder. perda, né? E eu pedi muito que eu só queria ficar viva. Não importava como que eu ia ficar, mas que eu queria ficar viva. Né? Deus me deu essa chance. Então, eu acho assim que a gente tem que se agarrar ao que a gente tem, né? Olha, eu nunca imaginei. Eu tinha sonho de casar, de construir minha família, mas eu sempre tinha aquele medo, assim, né? De não conseguir, de não encontrar uma pessoa certa. Então, eu acho que todo mundo consegue construir uma família, consegue ser feliz. Se não constrói uma família, também consegue ser feliz com amigos, com a família que já tem, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás da felicidade e não desistir nunca disso. E tudo que... Olha, tudo que eu quis, eu consegui. Eu queria viajar sozinha, eu viajei de avião várias vezes sozinha. A minha mãe me colocava ali em Cascavel e eu ia para São Paulo, lá me tiravam, entendeu? Eu ia sozinha. Nunca tive medo, acho que a gente não pode ter medo, a gente tem que tentar. Se não der certo, você volta, você desiste, você pede ajuda. Aqui em Quedas mesmo, depois que eu comprei o carro, né, eu estava solteira, o meu pai me colocava no carro, em casa, e eu ia. Aí eu ia na casa das minhas amigas, elas me tiravam. Ou então a gente combinava de ir num barzinho, os garçons já sabiam me tirar do carro. Então eu chegava, via um garçom, me tirava, me arrumava na cadeira e pronto. Só que se você ficar, meu Deus, não vai dar, eu não vou conseguir, daí não vai dar mesmo. A limitação muitas vezes está na cabeça da pessoa. Né? É.
É verdade. Gente, Vanessa, você é um exemplo de inspiração. Eu acho que se alguém aí tinha alguma limitação que tá assistindo em casa é capaz de ficar com vergonha, né? Porque a primeira vez que eu fui pra São Paulo sozinha, eu não queria ir, né? Eu pensei, ai meu Deus, eu vou me perder lá. Eu vou ser assaltado. Eu vou ser assaltada, eu vou chegar lá no aeroporto, não vou saber pra onde que eu vou. Então, assim, realmente, a limitação nunca existiu dentro da tua cabeça. Tá aí a explicação de o porquê que você tá sendo esse sucesso aí nas redes sociais, o porquê que você tá recebendo tantas mensagens. Espero que você continue agradando o algoritmo do Instagram, que eu tenho certeza que ela vai fazer a verificação do Instagram aqui. Alguém de Quedas do Iguaçu vai ser verificada no Instagram. E vai ter passado pelo nosso podcast. Exatamente, gente. Eu já fiz a solicitação. Tu já fez a Sim, solicitação? só que tem que ter mais umas 4 matérias de jornal, de tabloide, alguma coisa assim, né? Eles pedem. Porque não tem isso a ver com seguidor, né? Não. Quantidade, né? Tem que ser uma pessoa notória do público. Tipo Figura assim, pública, figura né? Pública. Figura Daí ela pública. tem uma matéria no jornal do Gazeta do Povo do Paraná e ela tem uma matéria do jornal O Globo. De peso, né? Só que não foi o suficiente. Então eu tentei isso acho que em novembro. Passou 30 dias, eles mandaram por e-mail, né, não. E um fato muito curioso, muito interessante, quando você estava grávida, né? Que quase rolou uma entrevista pro Fantástico, né? Show da vida, Nossa, cara. jura? Sim. Ela conversou com a Flávia Sintra, que é uma repórter do Fantástico, que também é cadeirante. E que também é mãe de gêmeos. Também é mãe de gêmeos, a Flávia. Nossa. E ela entrou em contato, Vanessa, eu quero gravar com você, como é que a gente faz? Só que Moramos daí em Quedas do Iguaçu. Daí ela Quedas do falou, Iguaçu. qual que é a logística? Cascavel. Daí a Vanessa não queria andar de avião pra ir pra São Paulo pra gravar Casa da Cada gravidez. Gravidez. Sabe um Daí dia. eu falei que você não quer vir pra Cascavel, eu implorando, né? Porque ia explodir daí, né? Só que não rolou. Gasolina tava 8 pontos, mas eu pagava. Mas não rolou, né? Ela falou, vamos mas quem tentar depois sabe que eles uma hora. nascerem e tal. Mas ela tem Cara, contato que com a Flávia, massa! né? Assim. Olha, eu já ia encerrar, mas eu não posso sair daqui sem fazer mais umas perguntinhas que vai surgir, né? E tranquilo. parcerias? Como é que tá? Porque agora tem que aproveitar esse hype, né? Então, assim, logo que subiu, né, os 100, eu tava grávida ainda, aí teve bastante loja, assim, de produtos de bebê, né? Nossa, bom, até hoje, para as minhas crianças, eu comprei 4 mudas de roupa só. O resto, todas as roupas, tudo bem. Ganhei das Dinda, ganhei dos avós, do chá também, que eu fiz o chá de bebê, mas assim, eu ganhei muita coisa. Protetor de berço, tipo, nossa, sabe, assim, muitas coisas, bonequinhos. Os beers. Não, os berços foi das avós. A gente ganhou. Não foi. É patrocínio! Do Insta. Do Insta. Mas assim, muita coisa logo que eles nasceram, sabe? Sim. Bastante loja entrou em contato, bastante coisas para bebês. Agora até a gente tá com uma assessoria, uma quedense que mora em Curitiba, que já faz assessoria para outras pessoas. E a gente começou faz 1 mês e pouquinho, né, com ela. 3, Será? Mas 3, 4 meses. mas então, O Moisés é quase um assessor já, É, né? Basicamente. ele era o meu assessor, agora Cara, abandonou. É que tu também tem Não era fácil. a questão do salão, né, e tal. Que a Vanessa é muito, como é que se fala na língua? Você não entendia muito, Não. né? E meu um pouco mais, né? Leiga, É, exatamente, essa palavra. E daí sobrava pra mim, tem que gravar assim, 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 assim. E daí eu falava, meu Deus do céu. E eu tava esperando uma assessoria pra... Até que essa mulher entrou em contato e... Ela entrou em contato com Ela vocês. entrou em contato, deu fez certo. proposta e conversou. daí agora a gente tá começando assim com outras parcerias maiores e tal. Mas estamos indo. E vamos você ver se imaginou fazendo isso? Não. Isso- Até isso que é- quando o Moisés falou pra mim assim, você vai ver, isso aí vai te trazer retorno e tal. Eu falei, ai, será? Eu falei, não, eu acho que não, né? Mas daí quando começou a vir um retorno, aí eu gostei, né? Eu achei bacana. Sim. Então, e assim, é legal porque é muita interação, né? Porque, por exemplo, uma loja lá de São Paulo entra em contato comigo, outra loja de Cascavel, outra...
entendeu? Eu Do estava na Brasil policlínica, inteiro. As crianças não paravam de chegar. Ela A na mulher policlínica de baixo, mandaram. Vanessa, chegou presente. Vanessa, chegou Aham, presente. então, Agora assim, descia foi toda bem hora bom. pegar coisa lá. Ai, que Bem delícia bom. recebidos, É, né? é delícia, só que tem que gravar, né? É. E daí lá vai Moisés gravar, a Vanessa com a cara lá, com olheira de parto, de cesárea, as crianças no anel e nós gravando. Você sabe que eu adoro, né? Sim. Eu- Isso, eu- se eu fosse sou eu, fã. diga, né? Eu recebia muito, ainda recebo, né? A questão do. Porque eu. Instagram e comida é uma coisa que eu gosto. As duas. E eu virei. Eu gosto de Combinada comida. E eu virei influenciadora de comida. Então, assim, eu sempre recebia lanche, alguma coisa, daí chegava lá em casa. Gravar. Ah, não, daí eu já falava. Não, eu ficava ali, ó, namorando. Tô lá. querendo comer, né? Eu falava, não, pera, vou gravar mais um story. Então, e eu, tipo, eu gosto disso, eu gosto desse negócio da publicidade, né? Tanto é que eu fui estudar isso depois, né? Legal. Hoje eu faço publicidade e propaganda, de tanto que eu gosto disso. Pra mim é. Um hobby. Esse dia eu fui fazer um. É que nem a Laurinha. Isso. A Laurinha, a gente Não, conheceu ela quando vocês nasceram, mas é isso, é... O o dia tempo que eu conheci todo. a Laurinha, eu falei assim, Laurinha de Deus, nós deu certinho o balaio com a tampa. Nós fomos Legal. num evento, até falei assim, Laura, grava porque eu sei que você... Porque assim, a gente trabalha, eu gosto daí, mas eu tenho todo um outro trabalho, o pessoal... Eu não fico só no Instagram, tá, gente? Não fico Eu só no tenho que celular. trabalhar, Eu tenho que eu tenho que trabalhar, pagar senão os É. boletos não se pagam sozinhos. Eu falava assim pra Laurinha, Laurinha, grava os stories, me marca, eu vou só repostar. Sim. Porque não é fácil, né? Realmente, isso daí o pessoal, ai, ela tá ganhando um monte de coisa e tal. Cara, mas não é fácil. Tem todo um trabalho por trás, né? Sim. É que nem assim, a maioria agora, por exemplo, ganhou coisas para as crianças. E não é todo dia que elas estão afim de gravar tudo, né? É, agora tem E isso são dois, também. né? Às vezes um tá lá sorrindo, o outro tá chorando. É. Então, e às vezes a gente põe, né, por exemplo, a roupinha. A gente põe a roupinha nos dois, aí um sai, já se arrasta e se suja ou vomita, ou não sei o quê. Aí pronto, já não dá, vai ter que gravar outro dia, né? Então, Sim. tem toda uma dinâmica, né? Mas Não eu é- acho legal, assim, essa forma que vocês fazem, assim, porque apesar de, né, tá sendo um trabalho, tá sendo, né, tá vindo um retorno, não deixa de ser, parece uma rotina. A gente tá ali vivendo É bem espontâneo. Isso, Sei. tipo, Não, não sei se vem texto pronto e tal, mas dá pra sentir, assim, que é vocês falando o que vocês acham mesmo, né? É, o cotidiano mesmo. Tem até uma curiosidade que, como ela já tava com... Quando nasceu, tava com quantos mil seguidores? Mas já tinha mais de 50, eu acho, Já. mil. Quando nasceu, né? Só em março... Você quer que eu fale quantos que tinha? É. 70. 70 nasceu? Então é Eu isso. não sei. Então, em março, eu fui atrás de uma equipe em Cascavel pra gravar a cesárea. Porque eu falei, cara, vamos explorar isso, né? Falei, vamos fazer um rios, né? Do nascimento, de eu encostando, a Vanessa beijando. Aquela coisa linda, sabe? Ah, Sei, porque novela. pra Vanessa ia nascer de 38 e um dia lindo, ela e o doutor dela. Eu falei, não, jamais vai chegar a 38. E não, a gente foi correndo pra Cascavel, a equipe nem ficou sabendo e, né? É. Nem deu pra gravar e foi só desespero, a gente já contou. E a pergunta que não quer calar, vai vir mais ou não? Tá Pra gente amarrado. poder fazer esse Reels. Ah, não. Eu vou gravar pra vocês, se vocês quiserem. Acho que não. Eu vou fazer esse suporte Ai, midiático Jesus. aí. Nossa, eu imaginei tanta coisa pra gravar, chegando no hospital, Vanessa dando tchau. E, nossa, foi totalmente o contrário do que aconteceu. Na verdade, a gente passou por uma experiência horrível também na hora do parto. parto. E nem foi a correria ainda, né? É. A gente chegou e travou tudo. Mas, cara, a hora que rompeu a bolsa, 5 horas, a gente contou bem no começo, né? Meu medo era isso, romper bolsa. Não, eu Tipo, quero estar com minhas bolsinhas integrais aqui. Eu quero ter elas pra sempre. Não, a Vanessa tinha pré-arrumado as Não malinhas. Eu tirei ela da cama. Eu fui tomar um banho rápido e falei, liga pra tua mãe e vamos, né? Pra Cascavel. Cara, sorte que eu abasteci o carro um dia antes. Porque eu sempre deixava eu entrar na reserva e abasteci. Na reserva. Outro dia eu ponho mais meio tanque e falei, vai que nasce, né? Bom, foi uma voz né? que Deus mandou, eu acho. Mas eu tava muito tranquila. E ela, eu falei, Aí Vanessa, a Moisés ela me tirou da falou, cama Ela falou, pode ser e que falou, nasça eu vou- só amanhã. Eu falei, teus olhos, mano, teus olhos amanhã, mano. Ele tá ficando louca. Aí a minha mãe desceu correndo, porque a gente mora do na lado, frente, né? do lado. Ela desceu correndo e falou, vamos. Eu falei, calma, mãe. Eu falei, eu vou Foi arrumar lá, a escovou mala. os dentes, Aí eu arrumar o arrumei a mala da cabelo. Antonella, a mala do Vini, daí eu arrumei a minha. Aham. Daí eu, né, só não tomei café porque eu, né, não sabia como Não é que ia ser. podia, né? É, Vai essa- precisar. Aí eu A arrumei a anestesia, minha né? mochila, tudo, e ele e a minha mãe já estavam Eu tava dentro do carro. apavorado, eu tava apavorado. Cara, acho que eu fui pra Cascavel em 1 hora. Não, porque nós pegamos, acho que Não, 1 hora, a gente não pegou trânsito nenhum, era 6 horas da Era manhã. 6, é verdade, Foi foi sorte, rapidinho.
Porque normalmente é 1h20. Sim, aí, né? chegou Mas lá naquele uma hora pique tava na de... policlínica já, tava no hospital. Meu Deus. Ah, tua mãe e teu pai foram A juntos. minha mãe fez. A mãe dela. Minha mãe não ficou sabendo. Minha mãe ficou sabendo só a hora que nós tava no quarto já. Porque eu falei, se eu ligar pra minha Não dava... mãe... É. Não, nem é por não dar Ia tempo. virar desespero, né? Vai ficar preocupada porque vai estar na estrada. Depois tava com a bolsa rompida. Mas eu fui bem tranquila daqui a É. O problema foi quando chegou lá. pouco. Estourou a bolsa. Sim. Quer dizer, na hora que a Antonella quis nascer. E é a hora que o negócio quis afrouxar aí. Ela não contou essa parte aí, né? Não, Ela vocês... contou em off pra Podemos contar isso daí Claro, da é verdade. Antonella? Como é que foi? Ah, então. Conta em detalhes. Porque não foi um conto de fadas a gravidez, né? A gravidez não. gravidez foi. O parto, né? Então. Você falou da gravidez. A gravidez, gente, foi assim, eu tinha muito medo, porque toda gravidez eu acho que toda mãe fica preocupada. E eu, por estar na cadeira de rodas e tal, eu tinha mais medo ainda. E daí eu tinha medo da infecção da bexiga, eu tinha medo de um monte de coisa, e toda cadeirante que está me assistindo vai entender. Então, assim, eu tinha esses vários medos, e eu não tive nada. Foi muito tranquilo. Foi, assim, uma super sossegado. Tanto que na quinta-feira eu fui consultar, o médico falou, Vanessa, tá perfeito, vamos até no mínimo às 35. Eu falei, vamos sim. Na quinta-feira. Na segunda-feira, às 5 horas da manhã, eu acordei e falei pro Moisés, falei, eu tô com vontade de xixi. Daí ele foi me ajudar, ele falou, não, Vanessa, isso aqui não é xixi. Já tinha, acho que saído do tampão, um pouco de sangue. Daí eu liguei pro doutor, daí acordei. Isso nada de dor. Não tinha dor. Acordei, liguei pro doutor, daí eu falei, doutor, eu assim, assado. Daí ele falou, não, então venha pra Cascavel. Vai direto pra policlínica. Daí ele falou, eu não vou estar lá porque eu tô em outro parto, em outro hospital. Mas chegue lá que vai ter outro médico, que vai te atender e tal, e logo eu vou pra lá. Aí cheguei na policlínica, o médico me atendeu e falou, Vanessa, vai nascer hoje. Ele falou, mas tá, acho que com 2 dedos de dilatação, dá pra esperar. Ele falou, você quer fazer já ou você quer esperar o teu doutor? Eu falei, não, eu quero esperar o meu doutor. Ele falou, então, vai pro quarto e fique tranquila, porque nós temos tempo. Come uma gelatina saborosa do hospital. Aí eu subi pro quarto, fiquei lá. Isso daí era 12:30 e pouco, 1h, eu comecei a sentir um pouco de dor nas costas, assim. Daí eu falei pro Moisés, falei, chama uma enfermeira, falei, porque tem alguma coisa que não tá certo. Daí a enfermeira entrou lá, daí ela falou, então, vamos fazer o toque pra ver como é que tá. Daí ela fez o toque, ela olhou pra mim e saiu da sala, não me falou nada. Falei, meu Deus, eu olhei pro Moisés e falei, o que eu faço? Ela já Eu sabia. vi, ela tava almoçando, né? Veio o prato de comida pra mim, eu larguei aquilo. Eu já me preparei. Aí a enfermeira voltou e falou, nós vamos descer. Eu falei, mas meu doutor chegou, ela falou, não, mas nós vamos descer. E daí a gente desceu rápido, e elas me levaram para a sala de parto normal. Daí chegou lá, daí eu falei, meu Deus, mas eu tô de quanto de dilatação? Daí ela falou assim, eu não sei bem certo. E daí nisso... Acho que ela viu a cabeça de Antonella. Daí nisso meu doutor chegou. Daí ele falou, não, Vanessa, vamos para de cesárea, porque nós vamos fazer cesárea. Daí eu fui para outra sala. Aí quando eu entrei na outra sala, aí eu acho que meu trabalho de parto começou, porque eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Que todo lesado medular, quando tem alguma dor, como a gente não tem sensibilidade normal, a gente sente dor de cabeça. E a gente transpira muito. Quem é lesado medular sabe, entende, né? Quem não é assim que funciona. E eu comecei a suar muito, eu pingava suor e eu tinha muita dor de cabeça. Eu falei pro doutor que eu ia morrer, eu achava que eu não ia passar daqueles minutos que eu tava lá. E até o doutor pediu pro Moisés entrar comigo e tentar me acalmar, porque eu tava muito nervosa. Aí foram uns minutos até o anestesista chegar. O anestesista chegou, fez a anestesia, aí passou todas as dores e tudo. Só que daí a gente foi para a hora do parto, a Antonella estava muito encaixada. Daí o doutor teve um pouco de dificuldade para desencaixar ela, a outra médica teve que ajudar, né, empurrar e tal para desencaixar. Então foi assim bem traumático para mim, para ela também, porque ela estava muito encaixada. Mas, graças a Deus, desencaixou, nasceu. Aí, na hora de tirar o Vini, foi tranquilo, porque ele estava com a sua bolsinha intacta. Aí, cortou, tirou ele. Daí, nenhum precisou ir para o respirador. Os 2 já vieram lá, eu consegui ver os 2 antes deles subirem para a ANEL, né? Aí, eles foram para a ANEL, eles ficaram 25 dias, né? O Vini ficou 25 dias e a Antonella 26. Quando nasce prematuro, eles... não sei se é uma exigência do hospital ou da medicina, mas eles só dão alta depois de 35 semanas. 35 semanas. 35 semanas. Então, de 32 a gente ficou mais 35 3, né? e um dia... tá beleza. Fez a vacina
aquela da marquinha lá, dá alta e pode ir. É, daí eles ficaram Porque lá. até 35 parece que eles podem ter apneia, né? Que é esquecer de respirar. Eles ainda acham dentro do útero. Se explicar, então nós eles- achávamos que ia ficar 2, 3 dias, não ia ter Sim. alta, né? Mas Até porque eles. Qual que era o tamanho? Tamanho deles. A Antonella nasceu com 905 e o Vini 750. Eram grandinhos, né? Pra 32 semanas. Aí era nessas grande. 2 semanas, quando eles ganharam alta, eles estavam com que peso? Eeles estavam com, ai, não me lembro, mas 2 kg e pouquinho. 2,100, Porque sempre que o bebê 2,50. nasce, ele perde um pouco, né? Dá uma enxugadinha, É, né? o Vini perdeu bem pouquinho. A Antonella, por ela ter sofrido na hora do parto, ela perdeu mais. Aí, tanto que quando a gente saiu do hospital, ela nasceu mais leve. Ela saiu mais leve que o Vini. O Vini saiu mais gordinho. Só que ela já recuperou. Hoje ela tá mais gordinha que ele. Não, e eles estão uma graça, Então. né? Quantos quilos eles estão hoje? A Antonella tá com 9 e o Vini tá com 8,5, né? É, meio quilo de diferença. Eles não Meu... completaram um ano ainda, né? Não, eles estão com Maio, 9 dia 2 de meses. maio. 9 meses. E daí, assim... Boa, né? Eles têm pequeno, vocês sabem, né? Passa muito rápido. Passa. Meu Deus. O Jonathan ontem ele tava falando assim, Ontem ai, tem um bebezinho. Quantos anos tá? Vai fazer 6 já. Seis? Em abril. Faz 6. A gente tá conversando com a minha sogra agora meio-dia, né? Que eu falei, eles também têm um filho. Daí eu falei, acho que ele deve ter uns 4. A minha sogra. E o mais engraçado, assim, vocês vão perceber quando eles tiverem com 5, 6, parece que eles não. Você não vê a diferença deles de 2 para 5. Parece que era igual, É sabe? igual. Aham. Parece que Às era vezes a eu- mesma criança. É que Às vezes eu vou Foda, né? assistir os vídeos dele, assim, Falando porque eu... erradinho, sabe? Aham. Começam a falar. Parece que ele nunca falou Mas a daquele gente, jeito. quando. Mas até não Mas falar, agora, a gente semana olha a passada, olhando foto as deles fotos. pequenininho. Parece que eles Não sempre falam parece daquele assim, tamanho. uma Aham. criança, né? E é bem essa impressão que os pais têm. Só que assim, na Parece. ANEL foi muito tranquilo pra nós, né? Foi. Porque eles ficaram lá, como diz o doutor. A Antonella precisou de um remedinho só, porque ela teve uma apneia, mas foi só uma vez. Foi ela bem teve uma apneia. Uma apneia, ela teve. Só uma. Daí ela tomou cafeína por uma semana, né? É, Mas o Vini não. Como diz o doutor, o Vini tava lá só ocupando espaço. tocando um leito. É, porque ele não precisou de nada. Ficaram Gente, bem- bolsinha intacta. O Vini é pleno. O Vini é O pleno. Vini é E quem tranquilo. que é mais agitado dos dois? Então, quando eles eram menor, a gente sempre julgou a Antonella por ser mais. Ela chorava mais, ela demora um pouquinho mais pra dormir. A gente achava que ela ia ser. Claro, mas ela é mais comilona. É, a gente achava que ela ia ser o terremoto. Desculpa. Mas agora a gente tá vendo que o Vini tá. Como Assim, os dois começaram a gatinhar, né? E o Vini, ele já quer ficar de pé, ele não quer gatinhar. Hoje dá você as postou um mãozinhas- vídeo, né, deles Você dá as atrás. mãozinhas, Ele vai ele já andar quer assim. ficar de pé, ele já quer. Ele tá bem firminho Ele tá bem já. firme. Ela não, ela senta e fica lá sentadinha, brincando, ela é mais acomodadinha. O Vini não, o Vini ele quer ficar de pé, ele tem assim, sabe, já mais espertinho assim que Como ela. é que foi pra escolher o nome? Ah, boa Então, pergunta. assim, Porque, nossa, Teve foi DR ou não? uma batalha, Ah, assim. não, porque 2, né? Aí, Eu escolhi um, você Eu escolheu quando aí outro. você- deve ter tido, né? É, porque. Teve. assim, na realidade eu queria os Eu dois fiz uma com- lista, né? Eu queria os dois com V, né? Vamos ver. Com V de Por causa da Vanessa. Vanessa. Aí era pra ser, a princípio ia ser Vicente e Valentim. É, Valentim. Só que de Vicente Valentina, estava na minha lista. e Valentina tem tantas Valentina, né? Nasceu uma Teve uma- leva de Valentina, É né? tipo Enzo. Daí eu falei, ai, não, vamos escolher outro. E Antonella eu sempre achei bonito, é um nome italiano, a gente Eu gosta. achava trava-língua. Né? Eu falava, mas um panela. E até os avós tiveram um pouquinho de dificuldade, né, pra falar, É, meu eles pai falava achavam bem Antoniela. enrolado. Antoniela. Aí eu falei, não, mas eu gosto. Daí o Moisés falou, não, então tá. Daí o Vicente também, eu falei, ai, será? Daí um dia até eu comentei com o Moisés, eu falei, ai, eu acho bonito o Vinícius também. Daí ele falou, ai, Vinícius eu gosto. Só que tanto eu quanto ele temos primos com o Vinícius. Eu liguei meu primo, falei, Vini, Daí eu mandei mensagem pro vou meu pegar teu primo. Eu nome. falei, Vini, Ela falou, posso? Dá licença. Daí ele Ela falou, pediu pro dela, eu pode. pedi pro meu. Daí E a o Vini, gente... vou cobrar um. Não. Mas aí a gente chegou num acordo Sei. e aham, foi tranquilo pra Foi, escolher. pra escolher foi. Só que a gente demorou, tipo, no chá revelação, a gente não... Não tinha o nome ainda? Não. É, a gente vê bastante casais que já colocam Aham. os Nome, nomes, né? Aham. A nós não Até tinha. teve lá na hora a mulher queria colocar, né, os nomes. Não, vamos colocar menino, menina, ou ou- meninos ou meninas, né? É, Pra e o vocês casal. colocar. Era os nomes ia ser bastante complicado, letreiro, né? é. Não, e daí eu pensava... Eles cobram por letreiro. E eu, É. assim, se fosse duas meninas, eu acho que eu ia escolher outros nomes, sabe? Se for, tipo, teria dois Nome meninos conjugado, também. né? não sei, sabe? Hum. Daí eu falei, não, primeiro eu quero saber o que que é, pra depois escolher.
Nós, na verdade, nós fomos até pro hospital, né? É, Com a ele não lista de tinha nomes. certeza. Eu acho que na hora de registrar, Aí ele falou se eu assim, quisesse mudar, ainda dava. Vamos olhar a carinha dele e vamos ver se que nome tem que cara tem. de. Né? Sério? Sim, Olha não, nós somos bem de boa, assim, nós tá pegando fogo o mundo, nós estamos ainda aqui, tipo, vamos ver É, o aqui. nome era... Era Mas o de aí, menos. eu, na verdade, assim, se fosse menina, eu tinha o nome. Era o único nome que eu não tinha lista, mas pra piar, acho que é porque Qual a nome que era, né? menina seria Alice. 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 Jonathan não gostaria, mas assim. É, eu não... Queria Alice. Mas ele tinha falado Mas eu assim. sabia que ia ser um piá. Ele falava assim: não, vai ser piada. Eu falei: não, então beleza, mas se for menina Mas é se vinha Alice. menina, vai ser Alice. É Alice. Eu sabia disso. Era Alice, ponto. Se vinha menina, vai ser Alice. Não. Calma. Vamos voltar aqui, né? Vamos... Nós somos entrevistados, né? Vamos lá. Eu já tomei o lugar dela. Mas acho que não vem Alice. Mas assim, o Tom, daí, quando eu conheci o Jonathan, a turminha, ele chamava ele de Tom. Por causa do nome dele, né? Jonathan. Até o sim. pessoal pergunta: é Jonathan? É Jonathan? É Jonathan? Como é que fala? Eu chamava de Jonathan. É, Jonathan. na verdade, minha mãe queria Jonathan, né? Mas Daí daí- o cara do cartório não quis. Ah, foi o cara? O cara do cartório trocou o O por A. Uau. Daí ficou Jonathan. Daí a minha mãe sempre me criou com Jonathan. Eu ia pra E escola, ela era fala Jonathan, assim, né? Jonathan. Daí quando eu cresci, eu pensei, vou ir atrás pra mudar? Não. Daí eu comecei a encontrar na internet vários Jonathan, sabe? É. Eu achei diferente. Daí Legal. o apelido Tom pegou em mim, sabe? Aham. E daí, quando eu era mais novo, meu apelido era Tom. Eu chamava Daí a ele gente de pensou, Tom. vamos colocar Tom? Que era um nome, tipo, não tem nenhum Tom, eu não conheço nenhum Tom. E daí, professora E de nós inglês. queríamos um Eu nome só dele, conheço o não Tom do lembrasse. Tom e Jerry. É um nome americano. O pessoal falava né? assim: ai, mas será que na escola eles não vão ficar, tirar né? sarro, Tirar né? sarro. Tom e Jerry, eu falei: gente, na escola vai ser outros desenhos. Tom e Jerry é da nossa época. Ele não vai existir. Tanto é que Não, o pessoal ele- às vezes fala assim: ai, Tom, e cadê o Jerry? O Tom fica assim: que Jerry? Sei. Porque não é, né? Não é, da- né? Hoje em dia é outra coisa. E daí, pra ficar um pouquinho diferente, daí a gente queria que fosse um nome fácil, que ele aprendesse o nome assim, pra escrever tanto aquele. Mas ele tem conjunção, Tom. Só Tom. Tom e os sobrenomes, né? Tom, Brandt e Boaria. Legal. Daí os nossos sobrenomes tem B, e daí eu queria que combinasse, soasse assim, Nossa, bem. foi uma coisa rápida, mas também foi bem. Não, né? Parece que foi um ano pensado, né? Daí eu falei, e daí tinha um outro detalhe, porque geralmente é o nome do pai que fica por último, né? Sim. O sobrenome. Sim. E eu queria Inverter. que ficasse o A Boa... sonoridade ficava melhor, né? Isso, Sim. porque Tom, Boaria, Não Brandt. fazia muita diferença. Só que eu ligava, né? Eu falei, não, tem que ser Tom, Brandt e Boaria. Aqui no cartório, daí as meninas falavam assim, não dá certo, pode, não não pode, não pode. sei o quê. Mas eu nem tinha. Falei, não, nós vamos ter ele lá em Cascavel e tal. Registraram lá mesmo. Aham, daí ela Mulher chegou vai lá, no Vai no lá, quarto, estranho, bem aham. tranquilo. ela pegou assim, ela falou, escreve aqui no papel como é que você quer que fique. Eu olhei pro Jonathan e falei, vai dar certo. Nem Vai vai dar precisar. Porque eu achei que ia ter que brigar assim com a mulher, sabe? sim. Pra mudar, né? Daí eu falei, vai dar certo. Escrevi lá e tal. E ficou o Tom Brandt Boaria. Você é a turma do barraco também? Então, Eu não sei, eu sou do certo. Amanhã a gente tá em loja, em Não, ele compra. começa a brigar e eu pego Não, não a é minha cadeira e brigar. saio. Você vai atrás do teu direito. Isso. A Vanessa, ela pega a cadeira manual dela e finge que nem me conhece. Ela, ó, Foi embora. ela vaza. Ela, tipo, ó, o preço tá assim. Eu sou essa Tá. pessoa aí do nosso não, casamento. do Você preço. vai? Do preço é o Ah, Jonathan. do preço. Do preço. Eu- Não, às vezes eu vou no mercado e lá a fruta tá eu não quero sei que morrer. peso. Sim, Daí sim. tu vai passar na balança É outro. Eu também, Ah, eu eu cuido já arrumo isso. uma briga. Aham. Outra coisa também que eu brigo aqui em casa acontece bastante é o CPF na nota. Eu coloco o CPF na nota. E a mulher vai lá e passa, você vai lá gastar R$400 no mercado, imprime. Tem que pedir o CPF. R$400. Cancela e faz de Então novo. dá de cancelar e passar de novo. Não, o Jonathan, assim, por preço. Ai, quando ele vai eu pro sou caixa pela que ele vê, paz, eu assim, não discuto nisso. eu já saio de perto e falo, Eu eu sou não do vou certo. ficar. Não vou ficar. Por preço, sabe por que eu não brigo por preço? Porque quem trabalha com atendimento ao público, Sei. e assim, ó, quanto mais você. Eu falei que eu sou meio bruxa, né? Então, quanto mais você briga com isso, é esse tipo de Que vai atendimento ter. que você vai atrair, né? Sei. Então, eu procuro assim, preço se tiver alterado. Mas Não, é que nem ele não, falou, não é que é sou o de- certo, Não, a né? maioria, na verdade, das brigas assim, que eu tive não é nem por isso, né? De preço. Foi por vaga de estacionamento. Pra cadeira. Agora vamos mandar um recado pro pessoal aqui de quedas que Exatamente, estaciona nas vagas de cadeira. Exatamente. Às vezes você para. Cara, uma briga assim que foi bem bacana foi a gente foi na fogueira de São João, né? São João. Daí, cara, um tumulto lá na entrada pra entrar e tal, e tal, e tal. E eu com a Vanessa
com a cadeira, tipo assim, era 1 quilômetro pra chegar. Não tinha. Não tinha como, não tinha nem onde estacionar e não tinha como chegar com ela. Eu desci do carro, fui lá na recepção lá do evento, falei, viu, onde é que tá a vaga pra deficiente físico? Na porta. Ah, não dei. Não tinha nenhuma. Daí eu, cara, assim, uma luz, assim, eu vi uma viatura da Polícia Militar. Fui reto lá. Falei, chegaram uma mulher e um soldado e uma soldada. Falei com a mulher, viu, minha esposa é deficiente física, minha namorada é deficiente física, eu preciso de uma vaga pra tirar ela do carro, ó, o tumulto que tá aqui. Assim, eles, tá, já volto. Daí ela voltou, ela, vamos lá no teu carro porque você vai entrar lá dentro do evento. Cara, eles deixaram assim, entra dentro Do lado da fogueira. do lado da fogueira. Quase queimaram meu carro. Isso Lá do da evento. fogueira. Daí a gente tinha ido já na Expobel, né, em Beltrão, e a vaga era, tipo, na porta, tipo assim, bem, uma coisa bem bacana. Essa briga, na verdade, era mais com a organização, mas já aconteceu em Cascavel. Eu sempre paro o carro do lado do cara, assim, né, que tá na vaga, eu pego o negócio. Pega e sai. Sai rapidinho, mas sério, isso acontece bastante. E, Mas assim, você faz isso, você não faz. isso não. Por ela, não. É que quem vai ter que empurrar a cadeira é ela. Não, mas Você tá lutando pelo teu É, direito. exatamente. Não, mas eu nunca fui de Isso aconteceu muito ali na frente do hospital, ali, pra visitar as crianças, que tem uma vaga próxima. E sempre tinha um carro que não tinha placa, cara. E um dia eu vi o carro e falei, cara, ó, minha esposa é deficiente física, eu tenho que parar longe. Vamos, né? Ah, não, sim. Respeitar, né? Pelo menos isso, né? Exato, e não é só né? com ela, cara, perto de um hospital, tem muita gente que precisa de cadeira. Muita. E a policlínica, infelizmente, não tem. Aí a maioria dos hospitais em Cascavel não tem vaga própria mesmo para cadeirante. É mais as vagas de rua, né? Do trânsito. E aqui, até uma amiga que ela chama Cascavel a cidade do turismo de saúde, né? Deveria, né? Deveria, é verdade. É, porque vai fazer Ele eles pega, atendimentos, a né? região oeste ali inteira, né? Que procura atendimento em Cascavel, né? Gente, Mas- foi uma delícia escutar os perrengues de vocês, as histórias. Tem muita nós falamos história, mais. tem que vir de novo, né? Eu vou encerrar aqui porque eu tenho certeza que as avós já estão mandando Não, mensagem. não, Não, tá então? tranquilo, Tá tá tranquilo tranquilo. ainda? Ainda bem que elas adoram ficar com. Acho que não tem, né? Uma avó assim, que Acho que a não avó- aproveita a oportunidade, né? Lá Só em que tem casa, hora na que dá verdade. dó, tem hora que dá dó. Tem hora que dá dó, né? É, são dois, né? São dois, Então, daí eu trabalho até o dia então inteiro. eles ficavam quietinhos. Agora um corre para um lado, outro corre para o Mas outro. elas e gostam. E imagina. agora eles estão indo pra creche? Não, porque tá a greve. Tá em greve. Ah, Tem greve. Mas Então, era pra assim, tá- a é gente pra tá- é pra ir. resolveu colocar eles na creche. Até teve gente, né? Bastante pessoas É, perguntando, Vanessa, é uma por quê? polêmica de ontem pra hoje, né? É, mas assim, até se fosse um só, eu acho que eu deixaria com as avós. Mas dois é cansativo, né? E elas têm os compromissos delas, né? E eu tenho que voltar a trabalhar, né? Porque ainda não. Para, Vanessa, não, É, ela não vai quando trabalhar todo mundo mais. vai trabalhar, eu vou. Não vai viver. Agora ela é influenciadora digital, ela recebe É. uma Mas você não fortuna. consegue trabalhar em home office? Não tem alguma vaga ali? Alguma coisa? Alguma Dá, brechinha na lei? Alguma coisa? Moisés, providencia. Ué, vamos. Vai estudar essa lei, Moisés. Cristina, Ah, mas eu também gosto disso aí. advogada. O nome é Cristina Cristina. Matoso, por favor. Não, eu, mas- eu como tinha uma. Eu tenho lupus, né? Daí, Aham. quando deu a pandemia ali, eles me afastaram. Eu fiquei 2 anos em home office. Trabalhando em casa. Agora eu tenho que voltar a trabalhar. Mas Aham. se entrar na justiça, se for atrás, consegue É afastamento. só- Mas daí ele viu que ele trabalha Mas, cara, eu mais. acho que pra Vanessa, sem as crianças, sozinha em casa é pior. Melhor, vai pra agência. Vai ver gente, vai conversar. É, o convívio Né? ali faz Então, bem. daí É. vai despedindo das crianças. A ideia é Por- colocar na creche, tem uma creche Creche. perto de casa, né? A gente vai colocar lá. A hora que voltar, que agora eu tô em greve, né? Assim que voltar, vamos pra creche. Eu acho que a mãe vai sentir mais. Uma nova adaptação. A aí. Vanessa, na verdade, ela tá feliz que Que estão tá em tendo greve. greve. Eu achei que não ia ter. Mas ela As tá professoras que não feliz. escutem isso É. aqui. Ela tá por Eu tô um pouco conta. feliz. Mas da assim, é doce. por, É por não amor querer às largar. crianças, gente, pelo amor é de o Deus. Tito Leô aqui, Né? né? É que eu vou Exatamente. ganhando tempo, né? Ela tá ganhando tempo, exatamente. Não é fácil mesmo esse negócio assim de... A maternidade, Tudo ela- é uma adaptação, né? eu acho que pra mãe, a questão de você deixar o filho, eu lembro assim, as primeiras vezes que eu tive que deixar o Tom, parecia que eu não sabia como viver, como me comportar. Eu Não era merecedora daquele meu tempo só Eu meu, falo, né? tipo, hoje, nós vamos sair a primeira vez sem levar eles e tal, tipo, pra vir aqui, né? Eu falei, mas... Né? Não carregou, não É. tava ali, né? 9 meses que tá ali. Sim. Foi bem difícil. Até ano passado. Foi ano passado que a gente saiu a primeira vez também, né? Que deixamos o Tom assim. De noite.
de noite, a gente ficou, tipo, 2 dias fora. A gente pousou fora. 2 dias foi fora. um desafio pra mim. Aí, assim, era estranho. Porque parece que tá faltando algo aqui, né? E tá faltando algo, né? Tá, na verdade. Eu não consigo, eu não sei vocês, se vocês têm essa memória, assim, de que parece que não existia vida antes deles, né? Parece que Dá é. uma sei lá, apagada, dá uma bagunçada. Dá uma bagunçada. Muda as prioridades, né? Muda. Quando essa vez que a gente saiu e dormiu fora, daí quando deu umas 9 horas da noite, a gente pensou, vamos ligar, falar com ele. Como é que tá? Daí a gente ligou, ele tava brincando, sabe? Daí a gente com aquela, tipo, será que ele não tá com saudade? Eles primeiro não me tava nem acompanham boa, sabe? com nós, Oi, né? mãe, oi, pai. Tô de boa. Tá bom, tô indo lá. Tchau, até amanhã. E nós lá, com o coração na mão. Tipo, Meu Deus. e a criança, gente, né? Sim. Mas é os pais que tem que desapegar. eu sempre falo isso. Quando eu dava aula na escola, eu já falava que não eram os filhos que sofriam, né? Eram os pais. Então, é difícil, mas a gente quer Sim. construir isso. Não, e eles a creche precisam, vai né? ser uma... outras crianças, né? Depois que vão... Uma convivência legal. Muda... Eles já são bem autônomos, dá pra ver, assim, que eles não são, né? De ficar grudadinho e Não. tal. Mas é outra convivência, a evolução deles é muito maior, né? Então, vale a pena sempre, né? A Sim. educação é a nossa maior bandeira, É isso. né? Então, a gente sempre vai defender aqui Verdade. a questão de dar importância mesmo a essas profissionais que cuidam dos nossos maiores tesouros, né? Que são eles. Sem um professor não estaríamos aqui. Não estaríamos Essa é aqui. Inclusive, deixa eu grande aproveitar e pedir lema. desculpa para os professores que eu infernizei a vida. Mas hoje eu sou uma pessoa bem melhor, tá? Porque eu era meio terrívelzinha, assim, em sala de aula. Não sei vocês. Eu acho que era CDF. Eu CDF, eu era mais ou menos, Passava de ano. Eu, assim, Passava com 62. o que falavam pra minha mãe era assim: ela é uma boa aluna, mas fala demais. Então, eu não sei, eu acho que já era um preparo, um ataque. Sim, hoje em dia a gente tem. Esqueci o nome esses dias até teve uma reportagem. TDAH, eu acho. Né? Muitos. Que a pessoa não consegue aprender, ela não consegue focar naquilo e E teve no nosso muito... tempo, né, de escola... Tinha que aprender, mas eu não consigo, né? Claro, eu não passei por isso, mas às vezes você via um Tinha um colega que não coleguinha com conseguia dificuldade, aprender, né? cara. E às vezes era isso, né? A Mas você vê, o meu dislexia, pai- descalculia. Meu pai, ele começou a ir pra escola e ele era canhoto. E a professora não deixou ele ser canhoto. Ele teve que virar dessa. Gente, Que louco, né? Tudo bem, né? Eu queria que ela me ensinasse a ser canhoto, cara. Meu sonho Aí é ser ela canhoto. fez até que hoje ele escreve com a mão direita, mas a letra dele é horrível. E porque ele era pra ser canhoto. Eu acho que é uma desculpa pra letra horrível. Educação, né? Claro, isso fazem, né? Imagina, meu pai tá com 60 aí, mas hoje em dia, né, tem até carteira pra canhoto. Mas antigamente, certo, achava que tava errado Era escrever. uma né? estranheza, né? É. Ela tá fazendo algo errado aí, né? exatamente. E é a forma do cérebro, né? Diz que quem é canhoto é o lado que mais utiliza, né? Tem isso, No cognitivo E não ali. é só escrever, é várias tudo. É o né? pensar, né? É o pensar. O caso da dislexia ali, ou TDAH que você falou, a pessoa, as letrinhas realmente, elas ficam embaralhadas, né? Sim. Então, e tipo, vai escrever, vai apagar, né? Então, tipo, você tá conversando aqui, diz que a pessoa tá te escutando, você pede o que você falou, não pegou, né? guardei, Não pegou. E é algo assim que a nossa educação ela evoluiu, né? Evoluiu. Visto pelos estudos, né? Sim. Então, acho que é muito importante essa valorização aos professores, né? Sim, com certeza. Gente, vamos encerrar. Porque eu sei que meia-noite é só aí. Que eu sei que tem crianças em casa esperando. Mais uma vez, queria agradecer de coração a participação de vocês. A gente, quando recebi as mensagens, né, até eu falei hoje pro Jonaton. Pensou que ia ser mais Falei, difícil, Jonaton, assim, né? Acessível você já vocês. conversou com o Moisés alguma vez? Ele falou, não, eu era vizinho. Ele falou, você já conversou com a Vanessa? Eu falei, não, eu morava perto da casa dela. Também Tudo nunca vizinho, ninguém conversar. Mas a gente vai ter essa oportunidade. Até Sim. sexta, né? Quando veio a Maria Eduarda aqui também, a Duda, né? O Duda Mota. Daí eu falei... A gente também nunca tinha conversado com ela, Sim. mas curtia muito no Instagram, vivia, né? Porque Sim. o negócio das redes sociais aproximou, né? Então, Aproximou. faz a gente É participar. um novo mundo, né? É um Querendo ou Participa não- da vida da pessoa. Isso, exatamente. Então, assim, que nem hoje. Nós, antes de vocês estarem aqui, a gente já tava com vocês, que a gente tava na live, né? A gente tava na live. Então, assim, aproxima. E o podcast, eu digo assim, para nós foi um presente para a gente poder conversar com pessoas Sim. assim como vocês, que são inspiração. Tanto de pais como de casal. O Moisés, eu acho assim que meninos, Jonaton,
Aprenda. Aprenda como Moisés, né? Aprenda como Moisés. A questão ali do relacionamento de vocês é muito bonito mesmo, então, de acompanhar. Então, parabéns aí pelo relacionamento de vocês. Vocês estão ensinando muita coisa para as pessoas e a oportunidade de ter vocês aqui para nós é muito grande também. A gente acredita, assim, que o pessoal vai amar esse episódio, né? Essa entrevista aqui com vocês. E as portas, elas vão ficar escancaradas Com para certeza quando vai ter vocês um episódio quiserem. 2, né? Ah, com certeza. Isso. História pra contar. A gente No quer... episódio 2 é pra você contar sobre o acidente dela, né? Que você não contou. A história, né? Tipo, uma coisa, vamos deixar pro próximo episódio. Isso. É porque assim, né? A gente... Agora deu um corte aqui. Olha aí. Vamos Corte deixar bom. para o próximo episódio o acidente da Vanessa. Já se Alto inscreve. Osório, Chega quedas nesse do Iguaçu. Já se inscreve. Vou aproveitar o corte aqui, ó. É. Já se inscreve no canal, porque senão você vai não, perder esse deixa o próximo like. vídeo. Ó. Isso, deixa o like, comenta. É. Vai lá no Instagram, seguir a gente. É verdade. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Obrigado a vocês pelo convite, imagina. O que eu desejo pra vocês aí é só felicidade e continuar, porque eu acho que não falta mais nada na vida de vocês E aí, vocês tá? continuem com essas, Isso com aí. essas A gente com esse agradece podcast que eu muito gosto de assistir. a oportunidade. Eu falo pra vocês que eu acho que eu nunca assisti um podcast. Podcast. Eu É, não- corte, né? eu não Corte ela sou assiste, eu não, assim, eu é. assisto inteiro. Eu também. Eu assisto não um corte, deu inteiro. opa. É né? legal. Eu sou fissurado por astronomia. Então eu assisto muito coisa de astronomia, de já entra Fórmula 1, de já entra mais essas coisas, o meu nicho ali, né? E quando eu vi esse dia, eu tava assistindo um médico falando lá de asteroide e tal, cara. Eu tava em outro mundo já. Então, mas assim, né, a gente A agradece Vanessa não, muito eles não pela- gostam. Não é que não gosta, pela não oportunidade. assiste, É, né? não tem hábito. Ela né? prefere dormir. É, Eu também. não. 10 horas da noite ela vai dormir, eu fico Mas assistindo. também, no outro dia as crianças acordam às 5, né? É, Eles tem acordam isso. cedo. Tem isso também. Não, o nosso menino lá em casa, ele dorme tarde e acorda tarde. Então, assim, Ah, que bom! é uma Lá em graça. casa, É. A rotina é 8 horas, eles dormem, e 5h30, 6 horas eles. Já estamos próximo do soninho aí, então. Ah, próximo. Tem o banho, mamar e foi dormir. isso. Gente, então para vocês que quiserem ver mais essa rotina, vocês postam diariamente, né, lá Sim, no no Instagram. Instagram. Alimentam bastante, né, a rede Aham. social Na lá. medida do possível, né, Vanessa? Sim, tô sempre Sim. postando algo. Então, para quem quer ver mais aí da rotina da Vanessa, do Moisés, do Vini e da Antonella, é só seguir eles lá No no Instagram. Instagram. Deixa aí o Instagram da Vanessa. É @Vanessa Vanessa Ângela Ângela Fórmula. Gente, só seguir lá, então. Aquele abraço e até o próximo episódio. Valeu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.